Lusoteca. Pasta 1. Descendo a toca do coelho. Alice estava começando a se aborrecer de ficar sentada ao lado da sua irmã, no recurso do jardim, sem nada para fazer. Dava uma ou outra olhadela no livro que a irmã lia, mas implicava. De que serve um livro sem figuras nem diálogos? Cheia de preguiça, por causa do calor do dia, ela se perguntava se o prazer de fazer um colar de margaridas valeria o esforço de se levantar e colher as flores, quando de repente um coelho branco de olhos cor-de-rosa passou correndo junto dela. Nada havia de muito estranho naquilo. Nem Alice achou assim tão esquisito quando ouviu o coelho dizer para si mesmo: "Oh, meu Deus, eu vou chegar muito atrasado." Mas quando ele tirou um relógio do bolso do colete, olhou e se apressou. Alice se levantou, dando-se conta de que nunca antes havia visto um coelho, nem um colete e nem com um relógio no bolso. Ardendo de curiosidade, seguiu-o correndo, a tempo de vê-lo penetrar numa larga toca sob a cerca. E lá se foi Alice, descendo atrás do coelho, sem jamais considerar como faria depois para sair dali. A toca seguia reta como um túnel, porém afundava de repente, tão de repente que Alice, sem perceber, acabou mergulhando num poço muito profundo. Ou o poço era realmente muito profundo, ou ela caía muito devagar. Aproveitando para olhar em volta e perguntar o que haveria de acontecer em seguida. Como o fundo do poço era muito escuro, ela passou a observar com mais atenção as paredes, percebendo que estavam cheias de guarda-louças e estantes, além de alguns mapas e quadros pendurados, aqui e ali. De passagem, apanhou um pote numa prateleira. Nele estava escrito geleia de laranja. Mas para sua tristeza o pote estava vazio, e ela o colocou de volta, em outra prateleira pela qual passava então, pensando que se o tirasse fora, poderia acertar a cabeça de alguém. Puxa, que bela queda, Alice pensou consigo. Depois disso, rolar pelas escadas não vai mais me provocar nenhuma emoção. Que valente eles vão me achar lá em casa. Mas não vou contar nada, mesmo se eu cair do telhado, o que era bem capaz de acontecer. Caia, caia, caia. Será que a queda não terminaria nunca? Quantos quilômetros será que eu caí? Disse ela em voz alta. Devo estar próxima do centro da Terra. Devem ser mais ou menos 6.000 quilômetros. Pois, como você vê, ela aprendeu uma porção de coisas desse tipo nas aulas e estava ansiosa para demonstrar seus conhecimentos, embora a situação não fosse muito oportuna. Sim, a distância deve ser mais ou menos essa. Mas então, qual deve ser a latitude ou a longitude em que eu vim parar? Alice não tinha a menor ideia do que fosse latitude ou longitude, mas achou que eram palavras muito bonitas para se dizer. E continuou falando. Será que vou atravessar a Terra? Seria engraçado ir parar no meio daquela gente que anda de cabeça para baixo. Os antipáticos, eu acho. Ela ficou contente por não haver ninguém para escutá-la, pois lhe pareceu que essa não era a palavra correta. Eu teria de perguntar a alguém que país era aquele, Nova Zelândia ou Austrália. Tentou fazer uma pose educada, mas era muito difícil enquanto caía. Não. Eu parecia muito ignorante. Seria melhor procurar, talvez, escrito em algum lugar o nome do país. Caia, caia, caia. Como não havia mais nada a fazer, Alice voltou a falar. Dinah vai sentir muito a minha falta hoje. Dinah era a gatinha. Espero que alguém se lembre do seu pratinho de leite ao anoitecer. Dinah, minha querida, eu queria que você estivesse aqui embaixo comigo. É pena que não haja ratos no ar. Mas você poderia pegar um morcego, que é bem parecido com um rato, sabe? Mas será que Dinah, minha gata angorá, come morcego andirá? Adormecendo aos poucos, ela continuou repetindo, como que a sonhar. Angorás comem andirás?
angorás comem andirás? E às vezes, andirás comem angorás? Pois, já que ela não sabia responder a nenhuma dessas questões, tanto fazia a ordem. Alice começou a sonhar que passeava de mãos dadas com Diná quando de repente, tibum! Caiu sobre um monte de gravetos e folhas secas e a queda terminou. Alice não se machucou nem um pouco e levantou-se num instante. Olhou para cima, mas tudo estava escuro. Diante dela viu uma outra passagem e o coelho branco ainda estava à vista, percorrendo-o às pressas. Não havia um momento a perder. Alice correu como o vento a tempo de ouvi-lo dizer, enquanto dobrava uma esquina. Pelas minhas orelhas e meus bigodes, está ficando tarde demais. Quando ela conseguiu virar a esquina, o coelho desaparecera. Ela se viu então numa sala comprida e baixa, iluminada por uma fileira de lâmpadas penduradas no teto. Havia portas por toda a volta da sala, mas estavam fechadas. Alice correu tentando abrir, uma por uma, mas ela percebeu que estava trancada e não sabia como faria para sair dali. Encaminhou-se para o centro da sala e de repente deparou com uma mesinha de 3 pés toda de vidro. Nada havia sobre ela a não ser uma pequenina chave dourada. Logo ocorreu a Alice que a chave deveria servir para alguma das portas, mas, ó Deus! Ou as fechaduras eram muito largas, ou a chave muito pequena, não serviu em nenhuma. Dando uma segunda volta pela sala, ela notou uma cortina muito baixa, em que não tinha reparado antes, atrás da qual havia uma portinha de cerca de 40 centímetros. Tentou então usar a chave que para seu grande contentamento serviu. Alice abriu a porta e verificou que dava para um corredor estreito, não maior que um buraco de rato. Ela se ajoelhou e olhou atrás do corredor. Seus olhos contemplaram o mais belo jardim que já se viu. Como ela gostaria de sair daquela sala escura e passear em meio daqueles canteiros de flores maravilhosas e aquelas fontes de água fresca. Porém, nem mesmo sua cabeça passava pela porta. Mesmo que minha cabeça passasse, seria de muito pouca utilidade sem os meus ombros, pensou a pobre Alice. Ah, como eu gostaria de poder encolher como um telescópio. Acho até que eu conseguiria se soubesse ao menos por onde começar. Como se vê, tantas coisas extraordinárias vinham se passando que Alice começou a pensar. Muito pouca coisa era realmente impossível. Como era inútil esperar junto à porta, ela voltou à mesa na esperança de encontrar outra chave, ou ao menos um manual de instruções para as pessoas encolherem como telescópios. Dessa vez encontrou uma garrafinha. Certamente não estava aqui antes, disse Alice. Amarrada ao gargalo havia uma etiqueta com as palavras "Beba-me". Tudo bem dizer "beba-me", mas a pequena e esperta Alice não faria aquilo sem pensar. Não, eu vou olhar primeiro, disse ela, e verificar se está escrito veneno ou não. Ela não se esquecia das muitas histórias que contavam que se alguém beber muito de uma garrafa onde está escrito veneno, é quase certo que vai se dar mal, cedo ou tarde. Como não estava escrito veneno, Alice arriscou a provar achando muito gostoso. De fato, tinha um gosto misturado de torta de cereja, creme de leite, abacaxi, peru assado, caramelo e torradas quentes com manteiga. Ela logo tomou tudinho. Que sensação curiosa, disse Alice. Deve estar encolhendo como um telescópio. E assim aconteceu. Estava agora com mais ou menos 25 centímetros de altura. Seu rosto brilhou ao pensar que ela tinha então o tamanho exato para atravessar a portinha que a conduziria até aquele lindo jardim. Ela, porém, esperou ainda mais alguns minutos para ver se continuava encolhendo, o que a deixava um pouco preocupada. Desse jeito pode ser que eu suma de uma vez como uma vela, dizia para si mesma. E o que seria eu então? Ela tentou imaginar o que aconteceria com a chama de uma vela quando a vela se acabava, lembrando-se de que nunca tinha visto uma coisa assim antes.
Após um instante, vendo que nada mais acontecia, ela decidiu entrar no jardim de uma vez. Mas pobre Alice! Quando ela chegou à porta, percebeu que havia esquecido a chavezinha dourada e quando voltou para pegá-la na mesa, deu-se conta de que não conseguia mais alcançá-la. Podia vê-la perfeitamente através do vidro e tentou o quanto pôde subir pelo pé da mesa. Mas era escorregadio demais. Quando se cansou dos esforços, a pobre criatura sentou-se e se pôs a chorar. Vamos lá! Não adianta nada chorar assim, disse para si mesma severamente. É bom parar com isso já. Ela, em geral, dava ótimos conselhos a si própria, embora raramente o seguisse. Às vezes, ralhava de modo tão duro consigo mesma que chegava a ficar com lágrimas nos olhos. Ela se lembrava de ter, certa vez, tentado puxar as próprias orelhas por ter trapaceado num jogo de toque-em-boque que jogava contra si mesma. Essa curiosa menina gostava de fingir que era duas pessoas. Mas agora de nada adianta fingir ser duas pessoas, pensou a pobre Alice. Pois pouco sobrou de mim, sequer para inteirar uma pessoa que se respeite. Nesse instante, seus olhos depararam com uma caixinha de vidro que estava debaixo da mesa. Alice abriu e encontrou um pequenino bolo sobre o qual estava escrito num belo arranjo de frutas secas. Coma-me. Então eu vou comer, disse ela. Se me fizer crescer, alcanço a chave, e se me fizer encolher, passo por debaixo da porta. De qualquer modo, entro no jardim e estou pouco ligando para o que possa acontecer. Provou um pedacinho e, curiosa, disse para si mesma. E agora? E agora? Pôs em seguida a mão em cima da cabeça para sentir se estava aumentando ou diminuindo, mas notou com surpresa que continuava do mesmo tamanho. Na realidade, é o que costuma acontecer quando se come bolo, mas Alice, a essa altura, só esperava que coisas extraordinárias acontecessem e achava totalmente sem graça que a vida seguisse seu curso normal. Por fim, pôs mãos à obra e num instante comeu o bolo inteiro. Pasta 2. A Lagoa de Lágrimas. Estranhíssimo! Estranhíssimo! Gritou Alice. Ela estava tão assustada que por um momento esqueceu como se fala direito. Agora estou me esticando como o maior telescópio que já se viu. Adeus, pés. Pois quando ela olhou para os pés, eles estavam tão distantes que pareciam quase fora da sua vista. Oh, meus pobres pés! Quem vai lhe calçar meias e sapatos agora, meus queridos? Acho que não conseguirei, pois vou estar longe demais para cuidar de vocês. Vocês terão de se virar como puderem. Mas é melhor eu ser boa com eles, pensou. Ou talvez eles não me levem aonde eu quiser. Deixe-me ver. Vou dar a eles um par de botas todos os anos no Natal. Ela se pôs então a planejar como faria isso. Devem ir pelo correio, pensou. Como vai ser engraçado enviar presentes para os próprios pés. O endereço vai parecer tão esquisito. E o senhor pé direito da Alice. Tapete de lareira, perto do guarda-fogo, com todo o amor da Alice. Oh, meu Deus, que absurdo estou dizendo! Nesse exato momento, sua cabeça bateu contra o teto da sala. De fato, Alice estava com mais ou menos 2,5 metros de altura. Num segundo, ela pegou a chavinha dourada e correu para a porta do jardim. Pobre Alice! Tudo o que ela pôde fazer foi deitar-se de lado para enxergar o jardim com um único olho, mas entrar estava mais impossível que nunca. Ela se sentou e pôs-se a chorar de novo. Você devia se envergonhar, disse Alice, uma menina do seu tamanho. De fato, ela estava bem grande agora. Chorando desse jeito, pare já, eu ordeno. Mas continuou chorando, despejando baldes de lágrimas até que começou a se formar uma grande poça em sua volta, com uns 10 centímetros de profundidade chegando até o meio da sala. Após algum tempo, ela ouviu um leve ruído de passos distantes. Enxugou rapidamente os olhos para ver quem estava chegando. Era o coelho branco que voltava, magnificamente vestido, com um par de luvas brancas de pelica numa das mãos e um grande leque na outra. Vinha saltitando depressa, resmungando consigo mesma.
Ó, duquesa, duquesa! Ó, ela vai ficar uma fera se eu a fizer esperar. Alice estava tão desesperada que se sentia disposta a pedir ajuda de quem quer que fosse. Assim, quando o coelho se aproximou, ela começou a lhe falar com uma voz baixa e acanhada. Por favor, meu senhor. O coelho teve um forte estremecimento. Deixou cair as luvas e o leque e sumiu mais que depressa na escuridão. Alice apanhou o leque e as luvas, e como a sala estava muito quente, começou a se abanar enquanto dizia: meu Deus, como está tudo esquisito hoje e ainda ontem as coisas estavam tão normais. Será que mudei? Durante a noite? Deixe-me ver. Será que eu era a mesma quando acordei hoje de manhã? Quase consigo me lembrar de ter me sentido um pouco diferente. Mas se não sou a mesma, a questão seguinte é: quem sou eu neste mundo? Ah, eis um grande mistério. E começou a pensar em todas as meninas da cidade que ela conhecia para ver se havia se transformado em alguma delas. Estou certa de que não sou a Ada, disse, pois ela tem os cabelos encaracolados e os meus são lisos. Tenho certeza também de que não sou a Mabel, pois eu sei muitas coisas e ela... Oh, ela sabe tão pouco. Além do mais, ela é ela e eu sou eu e... Oh, como tudo isso é tão estranho. Deixe-me ver se eu sei todas as coisas que eu costumava saber. 4 vezes 5 é 12. 4 vezes 6 é 13. 4 vezes 7 é... Minha nossa! Desse jeito nunca vou chegar até 20. Bem, deixemos de lado a tabuada. Vamos tentar a geografia. Londres é a capital de Paris e Paris é a capital de Roma e Roma... Não, está tudo errado. Tenho certeza. Eu devo ter me transformado na Mabel. Vou tentar recitar o poema Diverte-se o fofo crocodilo. Mas sua voz soou rouca e estranha, nem as palavras pareciam ser as mesmas. Diverte-se o fofo crocodilo em deixar sua cauda lustrada, mergulhando nas águas do Nilo, para ficar com a escama dourada. Cheio de sorrisos mais gostosos, tendo as patas bem esticadas, saúde os peixinhos tão fogosos, com as mandíbulas arreganhadas. Tenho certeza de que essas não são as palavras certas, disse a pobre Alice. E seus olhos se encheram de lágrimas de novo. Eu devo ter me tornado a Mabel mesmo. Eu vou ter de viver naquela casa pequena e desconfortável, quase sem brinquedo para brincar e... Oh, sempre com tanta lição para fazer. Não. Já tomei minha decisão. Se eu for a Mabel, vou ficar aqui mesmo. E não vai adiantar nada eles enfiarem as suas cabeças aqui e me chamarem. Suba de volta, queridinha, pois vou olhar para cima e dizer: quem sou eu então? Digam primeiro quem eu sou e daí se eu gostar de ser essa pessoa eu subo. Se não, vou ficar bem aqui, até que eu vire outra pessoa. Mas puxa, bem que eu gostaria de que alguém enfiasse a cabeça aqui. Estou tão cansado de ficar sozinha neste lugar. Assim que disse isso, ela baixou os olhos para as mãos e percebeu com surpresa que havia vestido uma das luvas brancas do coelho. Como pude fazer uma coisa dessas, pensou. Devo estar encolhendo de novo. Levantou-se e aproximou-se da mesa para se medir, percebendo que tinha agora cerca de 60 centímetros. E estava diminuindo cada vez mais. Logo, descobriu que a causa disso era o leque que ela estava segurando. Jogou-o fora depressa antes que desaparecesse por completo. Ufa, escapei por pouco, disse Alice, um bocado assustada com a repentina mudança, mas bastante feliz por ainda existir, e agora direto ao jardim. E saiu correndo a toda velocidade para a portinha, mas... Oh, tristeza! A portinha estava fechada de novo e a pequenina chave continuava sobre a mesa de vidro. E agora? As coisas estão piores que nunca, pensou a pobre menina. Nunca estive tão pequena assim antes, nunca. E isso é terrível, essa que é a verdade. Logo que disse essas palavras, seu pé escorregou e tibum!
Ela ficou mergulhada até o queixo em água salgada. A primeira ideia que veio à cabeça foi de que, de algum modo, ela havia caído no mar. Nesse caso, eu posso voltar de trem, disse consigo pensando na primeira e única vez que estivera no litoral, e acreditando que toda a praia deve ter cabinas de banho, crianças brincando na areia com pazinhas, uma fileira de hotéis e uma estação de trem atrás dela. Mas logo percebeu que estava metida na lagoa de lágrimas que ela mesma havia chorado, quando tinha quase 3 metros de altura. Puxa, eu gostaria de não ter chorado tanto, disse Alice enquanto nadava tentando sair dali. Acho que vou ser punida por isso, me afogando nas minhas próprias lágrimas. Vai ser uma coisa esquisita, mas tudo está tão esquisito hoje. Então ela ouviu algo se debatendo na água a alguma distância. Aproximou-se a nado para ver o que era e a princípio imaginou que fosse um leão marinho ou um hipopótamo. Mas lembrou quão pequenina ela estava agora e logo percebeu que se tratava de um rato que também havia escorregado para dentro da lagoa. Será que não valeria a pena falar com esse rato? Pensou. Tudo é tão extraordinário aqui que é até bem provável que ele saiba falar. De qualquer jeito não custa nada tentar. Oh, rato! Oh, rato! Você sabe como sair dessa lagoa? Perguntou ela. Estou muito cansada de ficar nadando, oh, rato! Alice achava que essa era a melhor maneira de se falar com ratos. Ela nunca tinha feito isso antes, mas lembrava de ter visto certa vez na gramática latina de seu irmão um arranjo de palavras assim. Rato de um rato para um rato, ó rato. O rato o olhou com curiosidade, parecendo-lhe piscar com um de seus olhinhos, mas não disse nada. Talvez ele não entenda inglês, pensou Alice. Eu acho até que é um rato francês que veio junto com o rei Guilherme o Conquistador, quando ele invadiu a Inglaterra. Pois com todo o seu conhecimento de história, Alice não tinha uma noção muito clara sobre há quanto tempo as coisas aconteceram. Ela então voltou a tentar pronunciando a primeira frase da sua cartilha de francês. Où est mon chaté? Onde está a minha gata? O rato deu um pulo repentino na água e pareceu se arrepiar todo de terror. Oh, me desculpe, disse Alice rapidamente com medo de ter magoado o pobre animal. Eu esqueci completamente que você não gosta de gatos. Não gosto de gatos? Gritou o rato com voz irritada. Você gostaria de gatos, se fosse eu? Bem, talvez não, disse Alice num tom suave. Mas não fique nervoso por causa disso. Sabe, ainda assim eu gostaria de poder lhe mostrar nossa gata Dinah. Acho que você começaria a gostar de gatos se pudesse conhecer a Dinah. Ela é tão boazinha e se senta de um jeito tão encantador perto da lareira, lambendo suas patas, lavando a cara e é tão gostoso de acariciar. E quando se trata de pegar ratos, ela é a tal. Oh, me desculpe! Gritou Alice de novo, pois dessa vez o rato ficou todinho arrepiado e ela percebeu que ele devia estar muito ofendido. Se você preferir assim, nós nunca mais falaremos dela. Nós? Ora só veja! Protestou o rato que tremia até a última ponta do rabo. Como se eu alguma vez falasse desse assunto. Nossa família sempre odiou gatos. Coisas detestáveis, baixas, vulgares. Nunca mais pronuncie esse nome. Prometo que não, disse Alice apressada em mudar de assunto. Você gosta de cachorros? Como o gato não respondesse, Alice seguiu em frente, toda animada. Existe um cachorro tão bonito perto da nossa casa. Eu gostaria que você o conhecesse. É um terrier pequeno de olhos brilhantes, sabe? E tem um pelo marrom longo e todo crespo. Ele vai buscar as coisas que você joga e se senta nas patinhas de trás para pedir o jantar. E faz mais um montão de coisas que eu não me lembro. Ele é de um fazendeiro, sabe? Que diz que ele é tão útil que vale uma nota. Ele diz que o cachorro caça todos os ratos e, ai meu Deus, disse Alice aflita, acho que eu ofendi o rato de novo. De fato, o rato nadava tão rápido para se afastar dela que agitou toda a água da lagoa. Ela o chamou com voz carinhosa. Rato, meu querido, volte aqui.
Nós não falaremos mais de gatos ou cachorros, já que você não gosta deles. Ouvindo isso, o rato voltou devagar, com a cara totalmente pálida e falou bem baixinho. Vamos até a margem que eu lhe conto a minha história. Daí então, você vai entender porque eu odeio cachorros e gatos. Já era hora de sair, pois a lagoa estava ficando superlotada de pássaros e animais que iam caindo nela. Havia um pato, um dodó, um periquito, um filhote de águia e inúmeras outras criaturas curiosas. Alice foi na frente e o grupo inteiro a acompanhou nadando até a margem. Pasta 3. A corrida dos ensopados. O grupo que se formou na margem da lagoa era realmente muito estranho. Os pássaros arrastavam as penas ensopadas, os animais tinham o pelo colado ao corpo e todos pingavam de tão molhados. Todo mundo irritado e incomodado. A primeira questão, claro, era como ficar seco de novo. Eles se reuniram e conversaram a esse respeito. Após alguns minutos, pareceu muito natural para Alice ver-se falando com familiaridade a todos eles como se já os conhecessem há muito tempo. Ela chegou até a ter uma longa discussão com o periquito, que acabou ficando zangado e disse: Eu sou mais velho que você e, portanto, sei melhor como as coisas devem ser. Alice não se conformou e insistiu em saber a idade dele, mas como o periquito se recusou terminantemente a dizer a idade, a conversa terminou por aí mesmo. Por fim, o rato, que parecia ser uma pessoa com alguma autoridade entre eles, gritou: Sentem-se todos e me escutem. Sei como fazer todo mundo secar rapidamente. Todos se sentaram na hora, formando um amplo círculo, com o rato no meio. Ansiosa, Alice fixou os olhos nele, certo de que se não secasse, imediatamente pegaria um belo resfriado. Principiou o rato com o ar de impotência. Estão todos preparados? Essa é a história mais secante que eu conheço. Todo mundo em silêncio, por favor. Guilherme o Conquistador, cuja causa era apoiada pelo Papa, logo conseguiu a aprovação dos ingleses, que precisavam de líderes e já tinham se habituado à usurpação e à conquista. Edwino e Morcar, os condes da região da Mércia e da Nortúmbria. Bru! Fez o periquito tremendo de frio. Como é? Disse o rato com delicadeza, mas franzindo as sobrancelhas. Você disse alguma coisa? Eu não, respondeu o periquito mais que depressa. Tive a impressão de que você tinha falado, disse o rato. Vou prosseguir. Edwino e Morcar, condes da Mércia e da Nortúmbria, declararam-se a favor dele, e até Stigande, o patriótico arcebispo da Cantuária, achou que coisa recomendável. Achou o quê? Perguntou o pato. Achou uma coisa, respondeu o rato irritado. Claro que você deve saber o significado de uma coisa. Eu sei muito bem o que significa uma coisa quando eu acho essa coisa, disse o pato. Trata-se em geral de uma rã ou de uma minhoca. A questão é, o que o arcebispo achou? O rato não levou em consideração essa questão e foi em frente mais que depressa. Achou uma coisa recomendável ir para Edgar Atelino ao encontro de Guilherme e oferecer-lhe a coroa. O comportamento de Guilherme no começo foi moderado, mas o atrevimento de seus guerreiros normandos... Como está se sentindo agora, minha querida? Continuou ele voltando-se para Alice enquanto falava. Tão molhada quanto antes, respondeu Alice com uma voz triste. Não parece que isso vai me secar de jeito nenhum. Nesse caso, disse o Dodô pondo-se de pé e falando num tom de respeito. Eu proponho que a reunião seja interrompida para a formulação de providências mais eficazes. Fale de um jeito que se entenda, disse o filhote de águia. Eu não entendi nem metade das palavras complicadas que você disse. E tem mais, acho que nem você entendeu. E se abaixou para esconder um sorriso. Algumas das outras aves também deram risinhos de zombaria. O que eu queria dizer, respondeu o Dodô meio ofendido, é que o melhor jeito de nós ficarmos secos é uma corrida de convenção. O que é uma corrida de convenção?
Perguntou Alice. Não que estivesse muito interessada em saber, mas porque o Dodô parou um momento, esperando que alguém falasse alguma coisa e ninguém parecia disposto a dizer nada. Bem, a melhor maneira de explicar isso é fazendo. E como você pode querer testar a coisa num dia de inverno, vou lhe dizer como foi que o Dodô fez. Primeiro, ele desenhou no chão a pista de corrida no formato de um círculo. A forma exata não importa, ele explicou. Em seguida, o grupo foi distribuído todo ao longo da pista. Não havia essa história de 1, 2, 3 e já. Cada um começava a correr quando quisesse e parava quando achasse melhor, de modo que não era fácil saber quando a corrida tinha terminado. Quando, porém, eles já haviam corrido uma meia hora e já estavam completamente secos, o Dodô gritou de repente: "A corrida acabou!" Todos se reuniram então ao redor dele cansados e perguntaram: "Mas quem foi que ganhou?" O Dodô não soube responder a essa pergunta sem antes pensar um bocado. Por isso, ficou sentado um tempão com o dedo na testa, a posição típica em que os grandes escritores aparecem nos retratos, enquanto os demais esperavam em silêncio, até que finalmente o Dodô anunciou: "Todo mundo ganhou e todos devem receber prêmios." "Mas quem é que vai entregar os prêmios?" perguntou um coro de vozes. "Ora bolas, ela, é claro," respondeu Dodô, apontando para Alice com o dedo. E toda a turma começou logo a gritar em volta de Alice: "Prêmios! Prêmios!" Não sabendo o que fazer, Alice, em desespero de causa, enfiou a mão no bolso e tirou um saquinho de doces. Felizmente a água salgada não tinha entrado neles, e o distribuiu como prêmios, e havia exatamente um para cada um. "Mas ela deve ganhar um prêmio também," disse o rato. "Claro," respondeu o Dodô muito sério. "O que mais você tem em um bolso?" perguntou para Alice. "Só um dedal," respondeu Alice meio triste. Então todos se reuniram em volta dela mais uma vez, enquanto Dodô, com um jeito cerimonioso, a presenteava com um dedal dizendo: "Nós lhe rogamos que aceite esse elegante dedal." E quando terminou uma espécie de discurso, a turma toda aplaudiu. Alice achou tudo aquilo muito absurdo, mas, como todos estavam muito sérios, ela não se atreveu a rir. Apenas se curvou em agradecimento e pegou o dedal com o maior respeito. Em seguida passaram a comer os doces, fazendo grande ruído e confusão. As aves grandes reclamavam que as balas eram pequenas demais, enquanto as aves menores se engasgavam e tinham de receber tapas nas costas. Quando tudo acabou, sentaram-se em um círculo de novo e pediram que o rato contasse-lhes mais alguma coisa. "Você prometeu que iria contar a sua história, lembra?" disse Alice. "E a razão pela qual você odiava G e C?" sussurrou com medo de que ele se ofendesse novamente. "Minha história é como um rabisco longo e triste," disse o rato suspirando. "É de fato um rabicho muito longo," comentou Alice, entendendo mal o que o rato havia dito e olhando surpresa para o rabinho dele. "Mas por que você diz que ele é triste?" Ela continuou confusa a respeito do que o rato dizia. Assim, a ideia que ela fez da história que ele contava foi mais ou menos esta: Fúria, o cão, disse a Rui o rato, visto escondido num sapato: "Saia já! Vamos ao tribunal do rei. Vamos lá, não queira impedir, caberá ao juiz decidir, declarando o juízo final da lei." Rui, o rato, respondeu ao cão: "Qual tribunal? Qual decisão? Não há magistrado nem jurado na corte. Eu serei o júri e o juiz," disse Fúria empinando o nariz, "e decido que estás condenado à morte." "Você não está prestando atenção," ralhou o rato com Alice muito bravo. "No que está pensando?" "Eu peço desculpas," disse Alice envergonhada. "Acho que você já está na 5ª volta, não é?" "Ah, não, é demais," gritou o rato furioso. "Ah, não?" disse Alice, querendo ser útil e simpática ao rato e olhando ansiosa em torno de si. "Oh, onde ele está? Vou ajudar a procurá-lo." "Não quero mais nada com você," protestou o rato, levantando-se e indo embora. "Você me insulta falando todos esses absurdos." "Sinto muito," retrucou a coitada da Alice, "mas você se ofende à toa, sabe?" Como resposta, o rato resmungou: "Por favor,
Volte e termine sua história, pediu Alice, e todos se reuniram em coro. Sim, por favor. Mas o rato apenas abanou a cabeça e apressou o passo. Que pena ele ir embora, suspirou Dodô, logo que o rato saiu de vista. Uma carangueja velha aproveitou a oportunidade para dizer à sua filha: Veja, querida, que isso sirva de lição para que você nunca perca a calma. Olha quem fala, mamãe, disse a caranguejinha, meio embirrada. A senhora é capaz de tirar até uma ostra do sério. Bem que eu gostaria que a Diná estivesse aqui, pensou Alice em voz alta. Ela o traria de volta num instante. E quem seria Diná? Se posso ousar fazer-lhe essa pergunta, disse o periquito. Alice respondeu cheia de contentamento, pois estava sempre pronta a falar de seu bichinho de estimação. Diná é a nossa gata. Ela é a tal para caçar ratos. Você precisa ver. Ah, eu queria tanto que você visse quando ela caça passarinhos. Basta pôr os olhos num passarinho que o devora numa bocada. Essa conversa provocou uma enorme agitação no grupo. Alguns pássaros voaram na hora. Outros, dando diversas desculpas, foram se retirando e Alice ficou sozinha de novo. Eu não devia ter falado sobre a Diná, disse para si mesma muito triste. Parece que ninguém gosta dela aqui. E eu tenho certeza de que é a melhor gata do mundo. Oh, Diná, minha querida, será que vou poder ver você outra vez? Nesse momento a pobre Alice voltou a chorar, sentindo-se sozinha e infeliz. Daí a pouco, porém, tornou a ouvir um leve ruído de passos ao longe. Ficou animada, esperando que o rato tivesse mudado de ideia e voltasse para concluir sua história. Pasta 4. O coelho em apuros. Era o coelho branco que voltava saltitando devagar e olhando com ansiedade ao seu redor, como se tivesse perdido alguma coisa. Alice ouviu murmurar consigo mesmo. A duquesa! A duquesa! Ai, minhas pobres patas! Ai, minha pele e meus bigodes! Ela vai mandar-me executar. Isso é tão certo como uma raposa é uma raposa. Onde será que os deixei cair, meu Deus? Alice logo adivinhou que ele estava procurando o leque e o par de luvas brancas. Cheio de boa vontade, se pôs a procurá-los, olhando por todo lado, mas não via nem sombra deles. Tudo parecia ter mudado desde que ela caíra na lagoa. A sala grande, com a mesa de vidro e a portinha, tinha desaparecido completamente. Quando o coelho viu Alice procurando suas coisas, gritou com raiva. E então, Mariana, o que é que você está fazendo aqui? Corra já para casa e me apanhe um par de luvas e um leque. Já! Já! Alice ficou tão assustada que correu na direção que o coelho indicava, sem ter tempo para explicar o engano que ele havia cometido. Ele me tomou pela empregada, falou Alice consigo mesma enquanto corria. Que grande surpresa! Ele vai ter quando descobrir quem eu sou na realidade, mas por enquanto é melhor eu ir buscar seu leque e suas luvas. Isto é, se eu conseguir achá-los. Logo ela chegou a uma casinha muito bonita, em cuja porta havia uma placa de bronze lustrada com o nome Coelho B gravado nela. Alice entrou sem bater, subiu correndo as escadas, morrendo de medo de encontrar a verdadeira Mariana e ser tocada da casa antes mesmo de ter encontrado o leque e as luvas. Que coisa esquisita, pensou Alice. Ficar obedecendo às ordens de um coelho. Só falta agora a Diná começar a me dar ordens também. E ela se pôs a imaginar o tipo de coisas que poderiam acontecer. Sua governanta chamando, Senhorita Alice, venha já para cá e apronte-se para seu passeio. E ela responderia, espere só um instantinho, minha senhora, porque eu tenho de ficar vigiando esse buraco de rato até que a Diná volte, para que ele não fuja. Eu só acho, completou Alice em voz alta, que eles nunca iriam deixar a Diná ficar lá em casa. Se ela se pusesse a dar ordens para todo mundo desse jeito. A essa altura ela tinha entrado num quarto pequeno, bem arrumado, com uma mesa junto à janela sobre a qual estavam, conforme ela esperava, um leque e um par de luvinhas brancas. Apanhou-os e já estava saindo quando seus olhos deram com uma garrafinha perto de um par de óculos. Dessa vez, não havia nenhum rótulo com as palavras "beba-me", mas, assim mesmo, ela a destampou e a levou à boca. Eu sei que alguma coisa interessante na certa de acontecer, disse ela. É o que sempre ocorre quando bebo ou como qualquer coisa por aqui. Portanto, deixe-me ver do que essa garrafinha é capaz.
Espero que me faça crescer de novo, pois eu já estou farta de ser essa coisinha de nada. Foi o que aconteceu e muito mais cedo do que ela esperava. Antes que tivesse bebido metade da garrafa, sentiu sua cabeça sendo pressionada contra o teto, de forma que teve de se agachar toda para evitar que seu pescoço se quebrasse. Ela largou então a garrafa, dizendo, já chega, espero não crescer mais que isso. Do jeito que estou, já não posso passar pela porta. Acho que não devia ter bebido tanto. Mas, minha nossa, já era tarde demais para se lamentar. Ela continuou crescendo e crescendo e logo teve de se ajoelhar no chão. Quando nem isso adiantava mais, teve de se deitar no chão, com um cotovelo apoiado contra a porta e outro braço passando por cima da cabeça. Mas como ela continuava crescendo, enfiou um braço para fora da janela e um pé pela chaminé. Por fim, disse a si mesma, agora o que quer que aconteça não há mais nada que eu possa fazer. Meu Deus, o que será de mim? Para a sorte de Alice, o efeito da garrafinha já tinha se completado e ela não cresceu mais. Mas se achava numa situação muito desconfortável e parecia não haver nenhum jeito de conseguir sair daquele buraco, o que fez com que se sentisse muito, muito triste. Era bem mais gostoso lá em casa, pensou. Quando não se ficava crescendo, diminuindo e recebendo ordens de ratos e coelhos. Eu quase preferiria não ter entrado naquela toca de coelho, no entanto, esse tipo de vida é tão curioso, sabe? Eu fico pensando, o que será que aconteceu comigo? Quando lia contos de fadas eu achava que aquele tipo de coisa nunca acontecia, mas agora, eis-me, aqui bem no meio de um deles. Eu tenho absoluta certeza de que deve existir um livro escrito sobre mim. E quando crescer, vou escrever um. Mas espere, já estou crescida agora, acrescentou em voz alta num tom infeliz. Pelo menos, não há mais nenhum espaço nesse quarto para que eu ainda possa crescer mais. Isso quer dizer então, pensou Alice, que eu nunca vou ter mais a idade que tenho agora? E por um lado, isso parece muito gostoso. Não ser nunca uma velha, mas por outro lado, ter de fazer lições para sempre? Ah, não. Eu detestaria isso. Ah, Alice, sua boba, respondeu para si mesma. Como é que pode fazer lições aqui? Não há sequer espaço para você, quanto mais para qualquer livro de lições. E assim ela continuou falando consigo mesma, ora perguntando, ora respondendo como uma verdadeira conversa. Após alguns minutos, porém, ouviu uma voz do lado de fora e calou-se para escutar melhor. Mariana! Mariana! Dizia a voz. Traga-me as luvas já. Um ruído de passos começou a vir da escada. Alice sabia que era o coelho procurando por ela e tremeu até chacoalhar a casa, esquecendo completamente que ela agora era umas 100 vezes maior que o coelho e que, portanto, não tinha motivos para ter medo dele. Nesse instante, o coelho chegou até a porta e tentou abri-la, mas, como o cotovelo de Alice estava todo apoiado nela, ele não conseguiu entrar e Alice ouviu-o dizer: Então eu vou dar a volta e entrar pela janela. Isso é que não, pensou Alice. E assim que ela o sentiu chegar debaixo da janela, esticou de repente o braço e ameaçou pegar o coelho. Não conseguiu pegá-lo, mas escutou um gritinho horrorizado e o barulho de uma queda, algo assim como de um vidro quebrado, de uma estufa de plantas. Ela ouviu em seguida a voz furiosa do coelho. Patty! Patty! Onde está você? Logo veio uma voz que ela nunca tinha ouvido antes. Eu tô aqui colhendo maçãs, meu senhor. Essa é muito boa colhendo maçãs, disse o coelho, cheio de raiva. Vem aqui, ajude-me a sair disso. Mais barulho de vidro quebrado. Agora me diga uma coisa, Patty. O que é aquilo na janela? Tá mais que certo que é um braço, meu senhor. Ele pronunciava baixo. Um braço, seu burro? Alguma vez já se viu um braço daquele tamanho? Ele ocupa a janela inteira. Tá mais que certo que ocupa, meu senhor. Mas ainda assim, não deixa de ser um braço. Bem, ele não tem nada de estar fazendo lá. Vá e tire-o dali. Houve um longo silêncio depois disso. Alice só conseguia ouvir alguns cochichos como...
Tá mais que certo que eu não gosto disso, meu senhor, de jeito nenhum. Faça como eu lhe mandei, seu covarde. Alice ameaçou apanhá-los de novo, e dessa vez houve 2 gritinhos assustados e mais barulhos de vidros quebrados. Nossa! Como deve haver estufas por aí, pensou Alice. Fico imaginando o que eles vão fazer agora. Se vão me puxar pela janela, até que eu gostaria que conseguissem. O que eu não quero é ficar aqui nem mais um pouco. E não ouviu mais nada por algum tempo, já que chegou a ela o ruído de uma pequena carreta e um barulho de uma multidão de vozes falando juntas. Ela pôde perceber apenas algumas palavras. Onde está a outra escada? Eu só pude trazer uma. O Guy é que está com a outra. Guy, traga aqui, rapaz. Aqui, ponha nesse canto. Não, não. Primeiro amarre as 2 juntas. Elas não chegam nem à metade ainda. Ah, chegam sim, não seja chato. Guy, pegue essa corda. Será que o teto aguenta? Cuidado com a telha solta. Ai, lá vem ela. Atenção, abaixa a cabeça. Barulhão de coisa quebrando. Então, quem fez isso? Foi o Guy, acho. Bem, quem é que vai descer pela chaminé? Eu é que não. Vá você. Eu? De jeito nenhum. Quem vai é o Guy. Tá vendo? Guy, o patrão tá dizendo que é você quem desce pela chaminé. Ah, então o Guy vai descer pela chaminé, não é? Disse Alice para si mesma. Por que empurram tudo para o Guy? Eu é que não queria estar na pele dele. Essa lareira é bem estreita, mas dá muito bem para eu dar um chutinho. Ela afundou o pé o quanto pôde para dentro da chaminé e guardou até ouvir um animalzinho, não conseguia saber de que tipo ele era, se arrastando bem em cima de seu pé. É o Guy, pensou, e deu-lhe um ligeiro pontapé esperando para ver o que acontecia. A primeira coisa que ela ouviu foi um coro de vozes dizendo: "Lá vai o Guy!" E logo depois a voz do coelho que dizia: "Vão buscá-lo ali, junto da cerca." Primeiro, fez-se silêncio, depois houve uma grande confusão de vozes, até que por fim Alice percebeu uma vozinha fraca e estridente. Certamente é o Guy, pensou ela. Segura firme a cabeça dele. Lá vai cachaça. Cuidado! Não afoga ele. Como se sente, meu velho? O que lhe aconteceu? Conte para a gente. Até que por fim Alice percebeu uma vozinha fraca e estridente. Certamente é o Guy, pensou ela. Bem, eu não sei como foi. Poxa, obrigado pela cachaça. Estou melhor agora, mas um pouco tonto. Tudo que sei é que uma coisa me atingiu por baixo como um boneco de molas e eu voei como um foguete. Voou mesmo, amigão, disseram os outros. Nós vamos ter de pôr fogo na casa, disse o coelho. Alice então gritou com todas as suas forças. Se você fizer isso, eu mando a Dinah pegar vocês. Na mesma hora, fez-se um silêncio mortal e Alice pensou consigo. O que será que eles vão fazer agora? Após alguns minutos, o movimento recomeçou e Alice ouviu o coelho dizer: "Um carrinho cheio vai dar conta disso." Um carrinho cheio de quê? Pensou Alice. Alice não pôde continuar pensando, pois logo uma chuva de pedrinhas repicou pela janela, algumas atingindo-a no rosto. Vou pôr um ponto final nessa história, disse ela, e gritou para fora. Acho melhor não fazerem isso de novo. O que fez voltar o silêncio mortal, Alice não reparou com surpresa que as pedrinhas se transformavam em pedacinhos de bolo assim que caíam no chão, o que lhe deu uma ótima ideia. Se eu comer um desses bolos, pensou, tenho certeza de que vou mudar de tamanho. E já que não dá para ficar maior, devo ficar menor, acho. Então, ela engoliu um dos bolos e percebeu contente que encolhia bem depressa. Assim que ficou bem pequena para passar pela porta, saiu correndo da casa e encontrou uma grande multidão de pássaros e pequenos animais do lado de fora. Guy, o lagarto, estava no meio deles,
amparado por 2 porquinhos da Índia, que lhe serviam alguma coisa numa garrafa. Todos eles correram em direção da Alice, mas ela escapuliu tão depressa quanto pôde e logo se viu a salvo num denso bosque. A primeira coisa que eu tenho a fazer, disse Alice enquanto caminhava, é voltar ao meu tamanho normal. E a segunda é encontrar o caminho que me leva àquele jardim maravilhoso. Acho que é esse o melhor plano. Parecia ser de fato um excelente plano. A única dificuldade era que ela não sabia como realizá-lo. Enquanto observava entre as árvores com ansiedade, um latido curto, o mais forte bem acima de sua cabeça, fez com que erguesse os olhos rapidamente. Um cachorrinho enorme olhava para ela, esticando devagar suas patinhas para tentar alcançá-la. Pobre coisinha, disse Alice, num tom suave, tentando assobiar para ele, mas ao mesmo tempo com um medo terrível de que ele pudesse estar com fome, pois nesse caso é muito provável que a devorasse, apesar de toda a sua gentileza. Sem saber muito bem o que fazer, ela apanhou uma varinha e o estendeu com o cachorrinho, o que o fez pular de alegria imediatamente. Ele latia e corria em direção ao graveto, disposto a abocanhá-lo. Alice fugiu então para trás de um enorme cardo, com medo de ser pisoteada. Assim que ela aparecia de um dos lados do cardo, o cachorrinho corria para lá. Latindo e pulando, tentava pegar a varinha. Quando finalmente ele ficou cansado, respirando rapidamente e pondo a língua de fora, sentou-se num canto com os olhos meio fechados. Pareceu então um bom momento para Alice escapar. E foi o que ela fez correndo, até ficar sem fôlego, e até que os latidos do cachorrinho desaparecessem na distância. Mas, apesar de tudo, que graça de cachorrinho ele era, disse Alice, enquanto se recostava num pé de violetas, abanando-se com uma das folhas. Pôs-se a pensar então, puxa vida, eu não posso me esquecer de que tenho de crescer novamente. Deixe-me ver. Como é que vou fazer? Acho que eu tenho de comer ou beber alguma coisa. Mas a grande questão é, o quê? Sem dúvida alguma, essa era a grande questão. Alice observou as flores e a grama ao redor, mas não havia nada que parecesse próprio para comer ou beber. Havia um grande cogumelo perto dela, quase do seu tamanho, e depois de olhar debaixo dele, dos 2 lados e atrás, ocorreu-lhe que poderia muito bem olhar o que é que havia em cima dele também. Ficou na ponta dos pés e deu uma espiada na beira do cogumelo. Seus olhos encontraram imediatamente os de uma grande lagarta azul, que repousava lá no alto, com os braços cruzados, fumando calmamente um narguilé, sem se dar conta de nada, nem de ninguém. Pasta 5. Os conselhos da lagarta. A lagarta e Alice se olharam por algum tempo em silêncio. Por fim, a lagarta tirou o narguilé da boca e disse, dirigindo-se a Alice, com uma voz calma e sonolenta. Quem é você? Não foi um modo muito encorajador de começar a conversa. Alice respondeu, um pouco acanhada. Eu neste momento, não sei muito bem, minha senhora. Pelo menos, quando acordei hoje de manhã, eu sabia quem eu era. Mas acho que depois mudei várias vezes. O que você quer dizer com isso? Perguntou a lagarta secamente. Você não pode se explicar melhor? Eu acho que não consigo me explicar, minha senhora. Pois não sou mais eu mesma, como a senhora pode ver. Não vejo nada, disse a lagarta. Receio que eu não possa ser mais clara, respondeu Alice, educadamente. Já que, para começar, eu mesma não consigo entender o que se passa e, além do mais, ficar de tantos tamanhos diferentes num só dia é uma coisa que deixa a gente muito confusa. De jeito nenhum, disse a lagarta. Bem, talvez a senhora não tenha passado por isso ainda, disse Alice. Mas quando a senhora tiver de se transformar numa crisálida e depois numa borboleta, como vai acontecer um dia, a senhora sabe. Então eu acho que nesse dia a senhora vai achar a mudança um bocadinho esquisita, não vai? Nem um pouco, respondeu a lagarta.
Bem, talvez a sua maneira de sentir as coisas seja diferente, disse Alice. O que eu sei é que tudo isso ia parecer muito esquisito para mim. Para você? Disse a lagarta com pouco caso. E quem é você? Isso fez com que elas voltassem de novo para o começo da conversa. Alice já estava se sentindo irritada com essa mania que tinha de a lagarta de ficar só fazendo frases curtas. Assumiu então um ar muito sério e concluiu. Acho que é a senhora que deve me contar primeiro quem é. E por quê? Perguntou a lagarta. Essa pergunta deixou Alice ainda mais confusa. Como não conseguia achar nenhuma boa razão, e a lagarta parecia estar muito incomodada, ela se virou e foi embora. Volte aqui, chamou a lagarta. Tenho uma coisa muito importante para dizer. E soou como algo interessante. Alice deu meia volta e retornou. Acalme-se, disse a lagarta. Isso é tudo que a senhora tem a dizer? Perguntou Alice, se esforçando para controlar a raiva. Não, disse a lagarta. Alice ficou aguardando com alguma paciência até que a lagarta soprou algumas baforadas de fumaça, descruzou os braços, tirou o narguilé da boca e falou. Então você acha que está mudada, não é? Acho que sim, minha senhora, disse Alice. Eu não consigo lembrar as coisas como antes, nem me manter de um mesmo tamanho por mais de 10 minutos. Que tipo de coisas você não consegue lembrar? Perguntou a lagarta. Bem, eu tentei recitar Diverte-se o fofo crocodilo, mas saiu tudo diferente, respondeu Alice, com uma voz muito triste. Então tente recitar Estás velho, seu Zé, disse a lagarta. Alice juntou as mãos e começou. Estás velho, seu Zé, disse o Petis. O teu cabelo ficou todo branco, mas de ponta cabeça dormes feliz. Tem cabimento? Sejas franco. Quando jovem, respondeu ao pimpolho, achava que isso achatava os miolos. Mas como até ajuda a matar piolho, deixa a preocupação para os tolos. Mas estás velho, é o que importa, disse o moço, e ainda engordaste a beça. Entras, porém, às cambalhotas à porta, veja lá se pode uma coisa dessa. Disse o pai, chacoalhando a cabeleira. E o moço mantinha o corpo alinhado, graças ao elixir de macaxeira. Se quiseres, tenho ainda um bocado. Ah, se tá velho, repetiu o Pichote. E embora com poucos dentes e moles, comeste o ganso todo e o frangote. Que forças tem, que tu mordes e engoles. Quando o jovem de cabeça oca, disse o velho em todos os lugares, que eu ia, discutia e batia a boca, tornando bem forte os maxilares. Bem sei que és velho, disse o garoto, mas tem os olhos firmes de um petis, ao ponto que um gato e um gafanhoto equilibras na ponta do nariz. Arre, se já falou muita asneira, reclamou o velho, bravo a valer. Chega, acabou-se a brincadeira, vai enxugar chuva ou te ponho a correr. Não recitou certo, disse a lagarta. Acho que eu não recitei completamente certo, disse Alice um pouco acanhada. Algumas palavras mudaram. Está errado do começo ao fim, disse a lagarta com muita certeza, e ambas ficaram em silêncio por alguns instantes. A lagarta foi a primeira a voltar a falar. De que tamanho você quer ficar? Perguntou. Ah, eu não faço muita questão do tamanho, respondeu Alice rapidamente. Só que a gente não gosta de ficar mudando assim o tempo todo, sabe? Eu não sei, disse a lagarta. Bem, na verdade, eu gostaria de ficar um bocadinho maior, se a senhora não se incomodar, disse Alice. No final de contas, 8 centímetros é um tamaninho de nada. Trata-se de um tamanho excelente, disse a lagarta zangada, erguendo-se enquanto falava. Ela media exatamente 8 centímetros. Mas eu não estou acostumada com essa altura, reclamou Alice, num tom cheio de dor. E falou consigo mesma. Gostaria que as criaturas não se ofendessem assim tão facilmente.
Você vai se acostumar, disse a lagarta, pondo narguilé na boca e começando a fumar de novo. Mais uma vez Alice teve de esperar com paciência enquanto a lagarta acabava de fumar. Em seguida, ela se espreguiçou, sacudiu, desceu do cogumelo e foi se arrastando pela grama dizendo enquanto se afastava: um lado te fará crescer, o outro lado te fará diminuir. Um lado do quê? O outro lado do quê? Pensou Alice. Do cogumelo, é claro, disse a lagarta, como se tivesse ouvido o pensamento da Alice e sumiu de vista. Alice ficou olhando pensativa para o cogumelo por um minuto, tentando descobrir quais eram os dois lados. Como o cogumelo era perfeitamente redondo, ela achou que essa era uma questão muito difícil. Por fim, esticou os braços, o mais que pôde, em volta do cogumelo e tirou um pedacinho de cada lado. E agora, qual é qual? Disse para si mesma e deu uma mordidinha no pedaço da sua mão direita para ver o efeito. No mesmo instante, sentiu um violento golpe no queixo. Ela tinha ido bater nos seus pés. Ela ficou muito assustada com a mudança repentina, mas percebeu que não havia tempo a perder, pois continuava diminuindo rapidamente. Tentou comer depressa o pedaço na outra mão, mas como o queixo estava espremido pelos pés, o pedaço mal entrava na sua boca, até que finalmente conseguiu engolir o outro pedaço. Ufa! Até que enfim a minha cabeça está livre, disse Alice com enorme alegria. Mas a alegria só durou até ela descobrir que não conseguia mais ver os seus ombros. Olhando para baixo, só via um pescoço enorme, como se fosse um imenso caule que saía de um mar de folhagens verdes bem lá embaixo dela. O que significa esse verde todo? Perguntou Alice. E onde é que foram parar os meus ombros? Ah, as minhas pobres mãos. Por que é que não consigo vê-las? Como parecia que ela não iria mais conseguir trazer as mãos à altura da cabeça, tentou baixar a cabeça até elas e descobriu, cheia de alegria, que o pescoço se dobrava em qualquer direção como uma verdadeira serpente. Ela tinha conseguido curvá-lo num zigue-zague gracioso e estava pronta para mergulhar na folhagem, que ela descobriu não ser outra coisa senão os galhos da árvore que estavam debaixo dela, quando um enorme e forte chiado a fez voltar-se depressa. Era uma pomba enorme que tinha voado até seu rosto e lhe batia violentamente com as asas. Uma serpente! Gritou a pomba. Eu não sou uma serpente, disse Alice indignada, deixe-me em paz. Uma serpente, repito, insistiu a pomba, mas já com um tom mais controlado. E acrescentou ainda entre meios soluços. Eu já experimentei de tudo, mas nada parece dar certo. Eu não tenho a menor ideia do que é que você está falando, disse Alice. Eu já tentei as raízes das árvores, tentei os barrancos, tentei as cercas. Continua a pomba sem prestar atenção nela, mas sempre me aparecem as serpentes. Elas não param nunca. Alice estava cada vez mais intrigada, mas percebeu que não adiantava nada falar, até a pomba acabar. Como se já não bastasse o trabalho enorme de chocar os ovos, disse a pomba. Ainda preciso ficar vigiando as serpentes noite e dia. Faz 3 semanas que não prego o olho. Sinto muito pelo aborrecimento, disse Alice, começando a compreender do que se tratava. E justo agora que eu me instalei na árvore mais alta da floresta, achava que estava livre delas. Elas aparecem descer se enroscando lá do céu. Irra, como eu odeio as serpentes. Mas eu já disse que eu não sou uma serpente, insistiu Alice. Sou uma... Raios! O que você é? Gritou a pomba. Percebo que você está tentando inventar alguma coisa. Eu sou uma menina, disse Alice meio em dúvida, lembrando as inúmeras mudanças pelas quais já tinha passado durante o dia. Que história mais engraçada, conte outra, disse a pomba, com profundo desprezo. Eu já vi muitas meninas na minha vida, mas nenhuma com um pescoção como esse. Não, não e não. Você é uma serpente, não adianta negar. Suponho que vai dizer agora que nunca provou um ovo. Mas é claro que eu já provei ovos, disse Alice, que não costumava mentir. Você deve saber que as meninas comem ovos assim como as serpentes. Eu não acredito, respondeu a pomba.
Mas se elas fazem isso, então é porque são um tipo de serpente. É o que digo. Alice nunca tinha pensado nisso. E ficou em silêncio por alguns minutos, o que deu à pomba a oportunidade de acrescentar. Eu sei muito bem que você está procurando ovos. E pouco me importa se você é uma menina ou uma serpente. Mas importa muito para mim, disse Alice, mais que depressa. Além do mais, eu não estou procurando ovos, e se estivesse não iria querer os seus. Não gosto de ovos crus. Se é assim, então suma daqui, disse a pomba com uma cara rabugenta, sentando de novo no ninho. Alice se enfiou como pôde no meio das árvores, enroscando o pescoço de vez em quando em algum galho. Logo, se lembrou de que ainda tinha pedaços de cogumelo e começou então a mordiscá-los aos poucos, um e outro de cada vez, até chegar ao seu tamanho normal. Fazia tanto tempo que ela não tinha mais aquele tamanho que demorou um pouco para se acostumar com ele. Voltou então a falar consigo mesma. Ufa! Metade do meu plano já deu certo. Como são estranhas essas mudanças. Eu nunca sei o que vai acontecer de um minuto para outro. Mas, enfim, estou de volta ao meu tamanho normal. O próximo passo é retornar àquele lindo jardim. Deixe-me ver. Como é que vou fazer? Caminhava com seus pensamentos quando de repente se viu numa clareira na qual havia uma casinha de pouco mais de 1 metro de altura. Eu não posso me aproximar. Nesse meu tamanho de quem quer que more aí, pensou Alice, ia ser um tremendo susto para eles. Pôs-se então a mordiscar o pedaço de cogumelo da mão direita até atingir uns 20 centímetros de altura. Pasta 6. Porco e pimenta. Por alguns instantes Alice ficou parada, contemplando a casa e pensando no que iria fazer. Quando de repente surgiu correndo do bosque um criado com uma roupa de serviço muito elegante. Ela achou que ele era um criado porque estava vestido com aquele uniforme tão distinto, caso contrário a julgar pela sua cara, ela diria que ele era um peixe. O criado peixe bateu na porta com força. Um outro criado, com um uniforme, de cara redonda e olhos grandes como uma rã, foi quem abriu a porta. Alice percebeu que os dois usavam perucas brancas e encaracoladas. Ela ficou muito curiosa para saber o que estava acontecendo e se aproximou mais um pouco para escutar. O criado peixe tirou debaixo do braço uma carta enorme, quase do tamanho dele, e a entregou ao outro, dizendo com muita cerimônia. É para a duquesa. Trata-se de um convite da rainha para jogar toque em boque. O criado rã repetiu no mesmo tom cerimonioso, apenas mudando um pouco a ordem das palavras. É da rainha. Trata-se de um convite para a duquesa jogar toque em boque. Os dois então se curvaram ao mesmo tempo e suas perucas se embaraçaram uma na outra. Alice riu tanto com isso que teve de voltar correndo para o bosque com medo de que a ouvissem. Quando ela espiou de novo, o criado peixe já tinha ido embora e o outro estava sentado junto à porta olhando o céu embasbacado. Alice avançou devagarinho até a porta e bateu. Não adianta bater por 2 razões, disse o criado. Primeiro, porque eu estou do mesmo lado da porta que você. Segunda, porque estão fazendo tanto barulho lá dentro que ninguém vai te ouvir. E de fato, havia uma tremenda barulheira lá dentro. Uivos, espirros e de vez em quando um ruído de coisas se quebrando, como se pratos e panelas estivessem sendo espatifados. Mas, então, por favor, disse Alice, como eu faço para entrar? O criado continuou falando sem prestar atenção nela. Se nós estivéssemos cada um de um lado da porta, então teria algum sentido você ficar batendo. Ele continuava olhando distraído para o céu enquanto falava e Alice achou isso muito mal educado da parte dele. Quem sabe ele não tem culpa, pensou Alice, afinal os olhos dele ficam tão juntos e tão em cima da cabeça. Mas ele podia pelo menos responder às perguntas. Como eu faço para entrar? Repetiu ela em voz alta. Vou ficar sentado aqui até amanhã, disse ele. Nesse momento, a porta se abriu e uma tigela veio voando direto na cabeça do criado, mas só raspou seu nariz indo se arrebentar numa árvore atrás dele. Ou até depois de amanhã, talvez, continuou o criado,
com a mesma calma, como se nada tivesse acontecido. Como é que eu faço para entrar? Perguntou novamente Alice, com uma voz mais alta ainda. Há alguma razão para você entrar? Perguntou o criado. Essa é a primeira questão, como você sabe. Alice sabia muito bem disso. É claro, só não gostava que falassem com ela desse jeito. É uma coisa terrível, murmurou para si mesma. O modo como essas criaturas discutem com a gente é de fazer qualquer um louco. O criado continuou então falando naquele mesmo tom vago de antes. Eu vou ficar sentado aqui, uma vez ou outra por muitos e muitos dias. Mas o que é que eu devo fazer? Perguntou Alice. Faça o que quiser, disse o criado, e se pôs a assobiar. Ah, não adianta nada falar com ele, disse ela desistindo. Trata-se de um perfeito idiota. E então abriu a porta e entrou. A porta levava direto a uma grande cozinha que estava todinha cheia de fumaça. A duquesa estava sentada bem no meio, num banquinho de 3 pés cuidando de um bebê. A cozinheira trabalhava no fogão, mexendo um enorme caldeirão que parecia estar cheio de sopa. Alice começou logo a espirrar e pensou. Deve haver pimenta demais naquela sopa, com certeza. Certamente havia muita pimenta no ar, até mesmo a duquesa espirrava de vez em quando. Quanto ao bebê, ele ora espirrava, ora berrava, o tempo todo sem parar. As únicas criaturas que não espirravam naquela cozinha eram a cozinheira e o grande gato, sentados junto ao forno com um sorriso que ia de uma orelha à outra. Alice, muito acanhada, pois não sabia ser educado de sua parte ser a primeira a falar, perguntou. Por favor, a senhora poderia me dizer por que seu gato sorri desse jeito? Ele é um gato inglês, disse a duquesa, essa é a razão. Porco. Ela disse a última palavra de forma tão repentina e violenta que Alice pulou na hora. Mas percebeu que a duquesa se dirigia ao bebê, e não a ela. Encheu-se então de coragem e continuou a falar. Eu não sabia que gatos ingleses sorriam. Aliás, eu sempre achei que nenhum gato sabia sorrir. Todos eles sabem, disse a duquesa. A maioria deles sorri. Eu não conheço nenhum que sorria, disse Alice muito educadamente, feliz por ter iniciado uma conversa. Você é que não sabe de quase nada, disse a duquesa. Essa é a verdade. Alice não gostou nem um pouco dessa observação da duquesa e achou que era hora de mudar de assunto. Enquanto isso, a cozinheira tirou o caldeirão do fogo e começou a jogar tudo que estava a seu alcance na duquesa e no bebê. Primeiro foram as ferragens da lareira, depois foi uma chuva de panelas, travessas e pratos. A duquesa nem ligava, mesmo quando os objetos acertavam nela. O bebê berrava de tal modo agora que nem dava para saber ao certo se tinham acertado nele também. Ei, por favor! Cuidado com o que está fazendo, gritou Alice, pulando e abaixando, cheia de terror. Ai, lá se vai o precioso narizinho dele, disse quando uma enorme travessa passou raspando, quase atingindo o rosto do bebê. Se cada um cuidasse da sua própria vida, reclamou irritada a duquesa, o mundo andaria bem melhor e mais depressa. O que não seria realmente uma vantagem, disse Alice. Feliz por ter uma oportunidade de mostrar seus conhecimentos, pense só no que aconteceria com as noites e os dias, pois como a senhora sabe, a Terra leva 24 horas para dar uma volta em seu próprio eixo. Para a ciência foi um achado. Por falar em machado, disse a duquesa, corte a cabeça dela. Alice lançou um olhar ansioso para a cozinheira, vendo se ela pretendia atender à sugestão. Mas ela estava ocupada mexendo a sopa e parecia não ouvir nada. Alice retomou então a conversa. Bem, eu acho que são 24 horas, ou seriam 12. Ora, não me aborreça, disse a duquesa. Eu nunca tive paciência com números e, dizendo isso, começou a acalentar o bebê, cantando-lhe uma canção de ninar e dando-lhe um chacoalhão ao final de cada verso. Ralha duro com o neném. E se ele espirrar, pode bater. Ele quer é amolar você. O que ele gosta é de aborrecer. Coro,
no qual a cozinheira e o bebê entravam também. Uau, uau, uau. Quando se pôs a cantar a segunda parte da música, a duquesa sacudiu o bebê com tal força para cima e para baixo, que ele começou a chorar aos berros e Alice mal pôde ouvir os versos. Eu grito firme com o meu menino e quando ele espirra eu bato mesmo, mas ele vai ficar feliz, eu imagino, comendo pimenta com torresmo. Coro, uau, uau, uau. Tome aqui. Você pode niná-lo um pouco se quiser, disse a duquesa, empurrando o bebê para Alice. Eu tenho de ir me aprontar para jogar toque-em-boque com a rainha. E dizendo isso, saiu da sala apressadamente. A cozinheira ainda lhe atirou uma frigideira enquanto ela se afastava, mas não acertou o alvo. Alice segurou o bebê com alguma dificuldade, pois se tratava de uma criaturinha muito estranha, que esticava os pés e os braços em todas as direções. Exatamente como uma estrela do mar, pensou Alice. A pobre coisinha roncava como uma máquina emperrada e não parava de se retorcer de tal modo que Alice mal podia segurá-lo. Quando afinal conseguiu achar o modo de segurá-lo, que consistia em trançá-lo como uma espécie de nó, agarrando firme sua orelha direita e seu pé esquerdo, para que ele não se desamarrasse, ela correu, levando-o para fora. Se eu não levar essa criança, pensou Alice, eles vão terminar dando cabo dela em poucos dias. Se eu a deixasse, isso seria quase um assassinato. Como Alice disse as últimas palavras em voz alta, o coitadinho respondeu com um grunhido. A essa altura ele já tinha parado de espirrar. Pare de grunhir, disse Alice. Isso não são modos de conversar. O bebê grunhou de novo, e Alice olhou ansiosa o seu rosto para ver o que se passava com ele. Sem dúvida, ele tinha um nariz muito estranho. Parecia mais um focinho que um nariz. Mesmo seus olhos eram pequenos demais para um bebê. Alice não gostou nem um pouco da aparência dele. Mas quem sabe é por causa do choro, pensou olhando seus olhos de novo, para ver se neles haviam lágrimas. Não havia lágrima alguma. Se você está se transformando num porco, meu querido, disse Alice muito séria, então eu não tenho mais nada a fazer por você, entendeu? O coitadinho chorou de novo. Ou grunhiu. É impossível dizer qual dos dois. E por um momento ambos seguiram em silêncio. Alice começou a pensar. E agora? O que é que eu vou fazer com essa criatura quando eu voltar para casa? O bebê então grunhiu de novo, com tal violência que ela o encarou assustada. Agora não podia haver nenhum engano, tratava-se nem mais nem menos de um verdadeiro porco. E ela achou que seria um absurdo continuar a carregá-lo. Ela o pôs no chão e ficou contente por ver que ele foi todo saltitante para o interior do bosque. Se ele tivesse crescido, falou consigo, teria se tornado uma criança horrorosa, mas como porco acho que ele é muito bonitinho. E ela começou a pensar em outras crianças que conhecia e que ficariam muito bem como porcos, se pelo menos alguém conhecesse um jeito de transformá-las. Foi quando se surpreendeu ao ver o gato inglês sentado num galho da árvore a pouca distância dali. O gato apenas sorriu quando viu Alice. Parecia muito simpático, ela pensou. Tinha, porém, garras muito longas e uma porção de dentes, de modo que ela considerou que deveria tratá-lo com respeito. Gatinho inglês, começou ela meio tímida, pois não tinha muita certeza se ele iria gostar de ser tratado desse modo. O gato apenas alargou um pouco o sorriso. Ora, vejam só. Parece que ele está gostando muito, pensou Alice e foi em frente. Você poderia me dizer, por gentileza, como é que eu faço para sair daqui? Isso depende muito de para onde você pretende ir, disse o gato. Para mim, tanto faz para onde quer que seja, respondeu Alice. Então, pouco importa o caminho que se tome, disse o gato. Contanto que eu chegue em algum lugar, respondeu Alice, explicando-se melhor. Ah, então certamente você chegará lá se continuar andando bastante, respondeu o gato. Alice achou que não se podia negar isso. Tentou, portanto, uma outra pergunta. Que tipo de gente vive por aqui?
Naquela direção, disse o gato apontando com a pata direita, mora um chapeleiro. E naquela direção, fez ele apontando com a outra pata, vive uma lebre aloprada. Visite qualquer um deles, tanto faz, ambos são loucos. Mas eu não quero ir parar no meio de gente maluca, observou Alice. Ah, mas não adianta nada você querer ou não, disse o gato. Nós somos todos loucos por aqui. Eu sou louco. Você é louca. E como é que você sabe que eu sou louca? Perguntou Alice. Bem, deve ser, disse o gato, então não teria vindo parar aqui. Alice não achou que isso provasse coisa alguma. Entretanto, continuou a conversa. E como é que você sabe que é louco? Comecemos, considerando que um cachorro não é louco, respondeu o gato. Você concorda com isso? Acho que sim, disse ela. Nesse caso, continuou o gato, lembre-se de que um cachorro rosna quando está bravo e abana o rabo quando está contente. Já eu rosno quando estou contente e abano o rabo quando estou bravo, portanto eu sou louco. No seu caso, eu chamo de ronronar e não rosnar, disse Alice. Chame como quiser, disse o gato. Você vai jogar toque em boque com a rainha hoje? Eu gostaria muito, respondeu Alice. Mas ainda não fui convidada. Você me encontrará lá, disse o gato e desapareceu. Alice não se surpreendeu muito com isso, pois já estava ficando acostumada com o fato de acontecerem coisas estranhas. Ela continuava olhando para o lugar de onde o gato tinha sumido, quando de repente ele apareceu de novo. A propósito, o que foi que aconteceu com o bebê? Disse ele. Eu quase ia me esquecendo de perguntar. Ele se transformou num porco, respondeu Alice com toda a calma, como se o reaparecimento do gato tivesse sido uma coisa perfeitamente natural. Era o que eu tinha pensado, disse o gato, e desapareceu de novo. Alice aguardou um pouco, meio que esperando que ele aparecesse outra vez, mas como não veio, ela então caminhou na direção de vivia a lebre aloprada. Eu já vi chapeleiros antes, disse ela para si mesma. A lebre aloprada deve ser bem mais interessante. Assim que disse isso, olhou para cima. Lá estava o gato de novo sentado no galho de uma árvore. Você disse porco ou potro? Perguntou o gato. Eu disse porco, respondeu Alice. E gostaria que você não ficasse aparecendo e sumindo assim tão de repente. Isso me deixa completamente tonta. Muito bem. Então seja como você quer, disse o gato. E dessa vez, ele foi sumindo bem devagar. Começou pela ponta do rabo, acabou com o sorriso, que ficou visível ainda por algum tempo, enquanto todo o resto já tinha desaparecido. Ora, vejam só. Sempre vi gatos sem sorriso, pensou Alice. Mas nunca tinha visto um sorriso sem um gato. É a coisa mais curiosa que eu já vi em toda a minha vida. Alice não precisou andar muito para chegar à casa da lebre aloprada. Ela achou que tinha chegado na casa certa, pois as chaminés tinham a forma de orelhas e o telhado era coberto de pele. Era uma casa tão grande que ela não quis se aproximar antes de mordiscar um pedaço de cogumelo da mão esquerda e acrescentar uns 60 centímetros. Mesmo assim, avançou até a casa com um pouco de receio, dizendo para si mesma: e se afinal de contas ela estiver completamente maluca mesmo? Estou quase achando que eu deveria ter ido para a casa do chapeleiro ao invés de vir para cá. Pasta 7. Um chá maluco. Havia uma mesa posta sob uma árvore, em frente à casa onde a lebre aloprada e o chapeleiro estavam tomando chá. Uma marmota estava sentada entre eles, dormindo profundamente. Os dois a usavam como uma almofada, apoiando os cotovelos nela e conversando por cima de sua cabeça. Deve ser muito desconfortável para a marmota, pensou Alice. Mas como ele está adormecida, acho que não está nem ligando. Era uma mesa muito comprida, mas apesar disso, os três estavam amontoados num canto só e assim que viram Alice chegar, puseram-se a gritar. Não tem mais lugar, não tem mais lugar. Alice respondeu com indignação.
Tem lugar demais. E sentou-se numa grande poltrona numa das pontas da mesa. Aceita um pouco de vinho? Perguntou a lebre aloprada num tom mais cordial. Alice percorreu toda a mesa com os olhos separando que só havia chá. Eu não vejo vinho nenhum, observou ela. Não há mesmo vinho nenhum, observou a lebre aloprada. Pois então foi muita falta de educação da sua parte oferecer vinho, disse Alice com raiva. E foi muita falta de educação da sua parte sentar-se sem ter sido convidada, afirmou a lebre aloprada. Eu não sabia que a mesa era sua, respondeu Alice. E ela está aposta para muito mais gente do que apenas 3 pessoas. Você precisa cortar o cabelo, disse o chapeleiro. Ele esteve observando Alice durante algum tempo e agora era a primeira vez que falava. E você precisa aprender a não fazer comentários pessoais, disse Alice com severidade. Isso é muito grosseiro. O chapeleiro arregalou os olhos ao ouvir isso, mas tudo o que ele disse foi: qual é a relação entre um corvo e uma escrivaninha? Oba! Agora está começando a ficar divertido, pensou Alice. Estou feliz por eles terem começado a propor adivinhações. Acho que consigo acertar essa, acrescentou ela em voz alta. Você quer dizer que acha que consegue adivinhar essa? Perguntou a lebre aloprada. Isso mesmo. Exatamente, disse Alice. Então você deve dizer o que acha, continuou a lebre aloprada. Eu digo o que acho, apressou-se em responder Alice, ou pelo menos eu acho o que eu digo. É a mesma coisa, não é? Não, e nem é um pouco a mesma coisa, disse o chapeleiro, pois da mesma forma você poderia dizer, eu vejo o que como. É a mesma coisa que eu como o que vejo. Você pode do mesmo modo dizer, eu gosto daquilo que consigo, e é a mesma coisa eu consigo aquilo de que gosto, acrescentou a lebre aloprada. Da mesma forma você pode dizer, eu respiro quando durmo, e é a mesma coisa que eu durmo quando respiro, acrescentou a marmota, que parecia falar enquanto dormia. No seu caso é de fato a mesma coisa, disse o chapeleiro. E aqui a conversa foi interrompida, ficando o grupo em silêncio por alguns minutos enquanto Alice meditava sobre as possíveis relações entre os corvos e escrivaninhas, que aliás não eram muitas. O chapeleiro foi o primeiro a romper o silêncio. Que dia do mês é hoje? Perguntou ele virando-se para Alice. Ele tinha tirado o relógio do bolso e olhava inquieto, chacoalhando-o de vez em quando e aproximando-o do ouvido. Alice pensou um pouco e respondeu. Hoje é dia 4. 2 dias atrasado, suspirou o chapeleiro. Eu bem disse que a manteiga não ia adiantar nada para fazer ele funcionar, completou olhando furioso para a lebre aloprada. Mas era a manteiga da melhor, respondeu a lebre aloprada humildemente. É, mas entraram migalhas de pão também, resmungou o chapeleiro. Você não devia ter posto a manteiga com a faca de pão. A lebre aloprada pegou o relógio e ficou olhando para ele com uma cara triste. Em seguida mergulhou-o na sua xícara de chá e tornou a olhar. Não lhe ocorreu nada melhor para dizer do que o mesmo comentário. Era de fato manteiga da melhor, sabe? Alice olhava por cima dos ombros com uma certa curiosidade. Que relógio engraçado, observou. Ele diz o dia do mês, mas não diz a que horas são? E por que deveria? Por acaso o seu relógio diz em que ano estamos? É claro que não, respondeu Alice mais que depressa, mas é porque a gente fica muito tempo no mesmo ano. Pois é exatamente isso que acontece com o meu relógio, disse o chapeleiro. Alice ficou terrivelmente confusa. A resposta do chapeleiro não fazia sentido nenhum para ela, embora a linguagem que ele tinha usado fosse perfeitamente correta. Eu não consigo entendê-lo de modo algum, disse ela da forma mais educada possível. A marmota está dormindo de novo, observou o chapeleiro, enquanto derramava um pouco de chá quente no nariz dela.
A marmota sacudiu a cabeça incomodada e falou sem abrir os olhos. É claro, é claro. É exatamente o que eu ia comentar. Você já achou a resposta da adivinhação? Perguntou o chapeleiro para Alice. Não. Eu desisto, respondeu ela. Qual é a resposta? Não tenho a menor ideia, disse o chapeleiro. Nem eu, acrescentou a lebre aloprada. Alice suspirou impaciente. Acho que vocês poderiam fazer coisa melhor com o tempo do que ficar desperdiçando com adivinhações que não têm resposta. Se você conhecesse o tempo como eu conheço, disse o chapeleiro, não estaria falando em coisa. Ela é uma pessoa. Não entendo o que você quer dizer, disse Alice. É claro que não, disse o chapeleiro erguendo a cabeça com desprezo. Eu até me atreveria a dizer que você nunca falou com o tempo. Talvez não, respondeu Alice cautelosamente, mas o que eu sei é que tenho de marcar o tempo quando estudo música. Ah, eis a razão, disse o chapeleiro. O tempo não tolera ser marcado, mas se você se der bem com ele, ele pode fazer quase tudo o que você quiser com o relógio. Por exemplo, suponha que sejam 8 horas da manhã, hora de começar a estudar. Você só teria de sussurrar umas palavrinhas no ouvido do tempo e num piscar de olhos, meio-dia, o almoço está na mesa. Bem que eu gostaria, disse a lebre aloprada. Seria uma maravilha com toda certeza, disse Alice pensativa. Mas nesse caso, eu ainda não estaria com fome, não é? Na mesma hora, não. É certo, respondeu o chapeleiro, mas você poderia manter o relógio em meio-dia por quanto tempo quisesse. É assim que você faz? Perguntou Alice. O chapeleiro fez que não com a cabeça e ficou triste. Não, não é, respondeu. Nós tivemos um desentendimento no ano passado, bem na época em que ela ficou louca, sabe? E apontou a lebre aloprada com a colher de chá. Foi no grande concerto oferecido pela Rainha de Copas, em que eu deveria cantar. Você, morceguinho que faz fora do ninho. Acho que você não conhece essa música, não é? Já ouvi alguma coisa assim, disse Alice. Ela continua, sabe? Prosseguiu o chapeleiro. Sobre o mundo vai voando, pras estrelas vai em bando, voa, voa. Nesse momento a marmota se sacudiu e começou a cantar enquanto dormia. Voa, 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 voa. E assim continuou até que tiveram de beliscá-la para que ela parasse. Pois bem, mal eu tinha terminado os meus primeiros versos, retomou o chapeleiro, quando a rainha se pôs a berrar. Ele está matando o tempo, cortem a cabeça dele. Que monstro horrível e selvagem, exclamou Alice. E desde então, concluiu o chapeleiro, no tom de profunda tristeza, o tempo não faz mais nada com o que eu lhe peço. São sempre 6 horas, agora. Uma ideia brilhou na cabeça de Alice. Ah, então é por isso que está todo o aparelho de chá na mesa. Sim, essa é a razão, disse o chapeleiro com um sorriso, é sempre hora do chá. E nós não temos nem tempo de lavar a louça nos intervalos. Suponho que seja por isso que vocês ficam mudando de lugar em círculo ao redor da mesa, observou Alice. Exatamente, confirmou o chapeleiro. Conforme as peças ficam usadas, nós mudamos de lugar. Mas... e quando vocês chegarem ao começo de novo? Arriscou-se a perguntar Alice. Que tal se nós mudássemos de assunto? Interrompeu a lebre aloprada bocejando. Eu já estou ficando cansada disso. Proponho que a mocinha nos conte uma história. Receio não saber nenhuma, disse Alice meio assustada com a proposta. Então, é a marmota quem vai nos contar, gritaram os dois ao mesmo tempo. Acorde, marmota! E beliscaram ambos a dorminhoca, um de cada lado. A marmota abriu os olhos devagar. Eu não estava dormindo, disse com voz fraca e rouca. Ouvi cada palavra que vocês estavam dizendo. Conte-nos uma história, disse a lebre aloprada. Sim, conte, conte, pediu Alice. E seja rápida, por favor, disse o chapeleiro, porque senão você vai adormecer de novo antes de acabar. Era uma vez 3 irmãzinhas, começou a marmota com uma pressa enorme. Seus nomes eram Elsa, Luísa e Teresa. Elas viviam no fundo de um poço.
E do que elas viviam? Perguntou Alice, que sempre tinha um grande interesse por tudo que se referisse a comer e beber. Viviam de melado, disse a marmota depois de ter pensado por 1 ou 2 minutos. Acontece que elas não poderiam viver assim, sabe? Observou Alice com delicadeza. Elas acabariam ficando doentes. Pois foi o que aconteceu, disse a marmota. Elas ficaram muito doentes. Alice tentou imaginar que estranho tipo de vida seria esse, mas acabou ficando muito confusa e tornou a perguntar. Mas por que elas viviam no fundo de um poço? Tome um pouco mais de chá, sugeriu a lebre aloprada para Alice num tom severo. Eu ainda não tomei chá nenhum, respondeu Alice ofendida, e portanto não posso tomar um pouco mais. Você quer dizer que não pode tomar menos, disse o chapeleiro. É sempre mais fácil tomar mais do que não tomar nada. Ninguém pediu a sua opinião, reclamou Alice. Quem é que está fazendo comentários pessoais agora? Perguntou o chapeleiro com um ar de triunfo. Alice ficou completamente sem saber o que responder. Serviu-se de um pouco de chá e pão com manteiga. Voltou-se então para a marmota e repetiu a pergunta. Por que elas viviam no fundo de um poço? A marmota levou novamente alguns minutos para pensar na questão, até que respondeu. Era um poço de melado. Mas uma coisa dessas não existe, comentou Alice zangada. O chapeleiro e a lebre aloprada protestaram contra a interrupção. Psiu, psiu. Muito aborrecida, a marmota reclamou. Se você não pode ser educada, é melhor que termine a história você mesma. Oh não, por favor, continue, pediu Alice com delicadeza. Prometo que não vou interromper de novo. Eu até admito que possa existir pelo menos um poço desses. Ora só vejam, disse a marmota indignada. No entanto, concordou em prosseguir. E assim, essas 3 irmãzinhas, elas estavam aprendendo a tirar, vocês sabem. O que elas tiravam? Perguntou Alice, esquecendo-se completamente de sua promessa. Melado, respondeu a marmota dessa vez sem parar para pensar. Eu quero uma xícara limpa, interrompeu o chapeleiro. Vamos todos avançar um lugar na mesa? Ele avançou conforme disse e a marmota o acompanhou. A lebre aloprada foi para o lugar da marmota e Alice, meio contra sua vontade, foi para o lugar da lebre aloprada. O chapeleiro foi o único que tirou vantagem da mudança. Alice ficou numa situação muito pior que antes, pois a lebre aloprada tinha acabado de derramar o bule de leite no seu prato. Como Alice não queria ofender a marmota de novo, ela retomou a conversa com bastante cuidado. Mas eu não estou entendendo. De onde é que vocês tiravam o melado? Assim, como se pode tirar água de um poço de água, disse o chapeleiro da mesma forma em que devo pensar que se pode tirar melado de um poço de melado, não é, sua idiota? Mas elas estavam dentro do poço, disse Alice tentando ignorar a última observação do chapeleiro. É claro, dentro do poço, isso eu posso garantir, confirmou a marmota. Essa resposta confundiu tanto a pobre Alice que ela deixou a marmota continuar a história por um tempo sem interrompê-la. Elas estavam aprendendo a tirar, continuou a marmota bocejando e esfregando os olhos, pois já estava ficando com sono, e tiravam todo tipo de coisas. Tudo que começa com a letra M. Com a letra M? Perguntou Alice. E por que não? Respondeu a lebre aloprada. Alice ficou quieta. A essa altura a marmota já tinha fechado os olhos e tirava uma soneca. Mas acordou com um beliscão do chapeleiro e soltou um gritinho e continuou. Que começa com a letra M, como mata-ratos, e o mar, e a memória, e o montão. Você sabe, a gente sempre diz as coisas que são um baita montão. Por acaso você já viu algo assim, como o desenho de um montão? Bem, agora que você está me perguntando, disse Alice, toda confusa, eu não acho que... Então você devia ficar de boca fechada, falou o chapeleiro. Uma grosseria dessa estava muito além do que Alice podia suportar. Ela se levantou revoltada e afastou-se dali. A marmota pegou no sono na mesma hora
e nenhum dos outros dois sequer reparou na sua saída, embora ela estivesse olhando para trás uma ou outra vez com uma certa esperança de que fossem chamá-la. Na última vez em que ela os viu, eles estavam tentando enfiar a marmota no bule de chá. Seja como for, eu nunca mais volto lá, disse Alice, enquanto abria caminho pelo bosque. Foi o chá mais idiota de que eu já participei em toda a minha vida. Quando acabou de dizer essas palavras, ela notou que uma das árvores tinha uma porta que dava para o seu interior. Que coisa estranha, pensou. Mas tudo está tão curioso hoje. Acho que eu devo entrar agora mesmo. E entrou. Uma vez mais, ela se viu na sala comprida, junto da mesinha de vidro. Muito bem. Agora eu já sei o que devo fazer, falou consigo. Começou pegando a pequenina chave dourada e abrindo a porta que dava para o jardim. Feito isso, pôs-se a mordiscar o cogumelo. Ainda tinha uns pedacinhos dele no bolso, até ficar com uns 30 centímetros de altura. Desse modo, ela pôde atravessar a portinha estreita e até que, enfim, ela entrou no jardim maravilhoso, entre os canteiros de flores multicoloridas e fontes de água fresca. Pasta 8. O campo de toque em boque da rainha. Havia uma grande roseira junto à entrada do jardim. Suas rosas eram brancas, mas 3 jardineiros se aplicavam em pintá-las de vermelho. Alice achou aquilo curioso, aproximou-se para observar melhor, e assim chegou perto dos jardineiros, ouviu um deles dizer: "Cuidado aí, 5, não espirre tinta em cima de mim desse jeito." "Não pude evitar", disse 5 zangado, "foi o 7 que bateu no meu cotovelo." Ouvindo isso, 7 levantou os olhos e falou: "É isso aí, 5, sempre pondo a culpa nos outros." "É melhor você fechar a boca", aconselhou 5. "Ontem mesmo ouvi a rainha dizer que você deveria ser decapitado." "Com que finalidade?" perguntou aquele que havia falado primeiro. "Isso não é absolutamente do seu interesse." 2, respondeu 7. "É sim, é do interesse dele", disse 5. "Eu vou lhes dizer, foi porque 7 levou para a cozinheira batatas de tulipa ao invés de batatas de comer." 7 jogou o pincel no chão e estava começando a dizer: "Pois bem, de todas as coisas mais injustas," quando seus olhos casualmente depararam com Alice, que os observava sentada. Ele se calou imediatamente, e os outros a viram também. Juntos os 3 se curvaram com elegância para cumprimentar Alice. "Será que vocês poderiam me dizer, por favor," disse ela um pouco tímida, "por que estão pintando essas rosas?" 5 e 7 não disseram nada, mas olharam para 2. Ele começou então a falar em voz baixa. "Bem, como vê, senhorita? Essa deveria ser uma roseira vermelha, mas como nós plantamos uma branca por engano, e se a rainha vier a descobrir, vai mandar cortar a cabeça de todos nós, sabe? Pois então veja, senhorita, nós estamos fazendo o melhor que podemos antes que ela chegue para..." Nesse momento, 5, que estava olhando com ansiedade para todos os cantos do jardim, se pôs a gritar: "A rainha! A rainha!" No mesmo instante, os 3 jardineiros se atiraram de bruços no chão, cobrindo o rosto com as mãos. Ouviu-se o som de muitos passos e Alice procurou, com os olhos animada, ver a rainha. Primeiro, surgiram 10 soldados carregando porretes que tinham o formato de um naipe de paus. Eles tinham todos a mesma aparência dos jardineiros, retangulares e planos como cartas de baralho, com os pés e as mãos saindo dos 4 cantos. Em seguida vinham os membros da corte, todos enfeitados com losangos de ouro, andando de 2 em 2, tal como os soldados. Logo depois, chegaram os filhos do rei e da rainha. Eles eram 10 e vinham pulando alegremente de mãos dadas, também formando pares. Estavam todos enfeitados de corações iguais aos do naipe de copas do baralho. A seguir vinham os convidados, reis e rainhas na maior parte, mas entre eles Alice reconheceu o coelho branco. Ele estava falando de um jeito nervoso, sorrindo a tudo que se dizia, e passou sem reparar nela. Depois disso vinha o valete de copas,
carregando a coroa do rei numa almofada de veludo vermelha, e no final desse grande desfile vinham o rei e a rainha de copas. Alice ficou em dúvida se devia ou não se curvar com o rosto próximo ao chão, como fizeram os 3 jardineiros. Mas não se lembrava de nenhuma regra que obrigasse a isso nos desfiles. E além do mais, pensou ela, de que serviria um desfile se as pessoas tivessem de ficar com o rosto abaixado sem poder ver nada? Sendo assim, ela permaneceu como estava e esperou. Quando o cortejo passou na sua frente, todos pararam e olharam. A rainha perguntou muito brava: "Quem é essa pessoa?" Ela dirigiu a pergunta ao valete de copas, que, como resposta, apenas se curvou e sorriu. "Idiota!" disse a rainha, erguendo a cabeça toda agitada, voltando-se para Alice, e tornou a perguntar: "Como é seu nome, minha jovem?" "Meu nome é Alice, às suas ordens, majestade", disse ela com muita educação, mas ao mesmo tempo pensava: "Ora, vejam só, eles não passam de um punhado de cartas de baralho. Não preciso ter medo deles." "E quem são esses?" perguntou a rainha, apontando para os 3 jardineiros que estavam debruçados ao redor da roseira. É claro que os 3 estavam com o rosto coberto, e como o desenho nas suas costas era exatamente o mesmo de todo o resto do baralho, ela não podia saber se eles eram jardineiros ou soldados ou membros da corte ou 3 de seus filhos. "Como é que eu posso saber?" respondeu Alice, surpresa com sua própria coragem. "Isso não é da minha conta." A rainha ficou vermelha de raiva, e depois de olhar para ela por um momento, como uma fera selvagem, começou a gritar: "Cortem a cabeça dela! Cortem!" "Que grande tolice!" respondeu Alice em voz alta e num tom decidido. A rainha ficou quieta. O rei pôs a mão no braço dela e disse timidamente: "Não ligue, minha querida. Ela é apenas uma criança." A rainha se afastou irritada e ordenou ao valete: "Faça com que eles se levantem." O valete, então, muito delicadamente, fez com o pé sinal para que os 3 jardineiros se levantassem. "De pé!" gritou a rainha. Eles se levantaram de um salto no mesmo instante e começaram a se curvar para saudar o rei e a rainha, os príncipezinhos e todo o cortejo. "Parem com isso!" berrou a rainha. "Vocês estão me deixando tonta." Ela se voltou então para a roseira e continuou: "O que é que vocês andavam fazendo aqui?" "Esperando que fosse do agrado de Vossa Majestade", disse dois num tom humilde, ajoelhando-se em uma perna enquanto falava. "Nós estávamos tentando." "Já percebi", disse a rainha examinando as rosas. "Cortem as cabeças deles." E o cortejo continuou seu caminho enquanto 3 soldados saíam do desfile para executar os infelizes jardineiros que correram para Alice pedindo proteção. "Não, senhor. Vocês não vão ser decapitados", disse Alice, escondendo-os num vaso que estava perto dela. Os 3 soldados circularam por 1 ou 2 minutos procurando pelos condenados e depois retornaram silenciosamente para junto do cortejo. "As cabeças deles já estão cortadas?" gritou a rainha. "Sim, as cabeças deles já se foram para a glória de Vossa Majestade", gritaram os soldados em resposta. "Ótimo!" exclamou a rainha. "Você sabe jogar toque-em-boque?" Os soldados ficaram quietos e olharam para Alice, visto que a pergunta era evidentemente dirigida a ela. "Sim, eu sei", respondeu Alice. "Então venha", rugiu a rainha. Alice juntou-se ao cortejo imaginando, cheia de ansiedade, o que haveria de acontecer em seguida. Está fazendo um dia lindo hoje, não?" disse uma voz muito tímida ao seu lado. Ela estava caminhando ao lado do coelho branco, que olhava muito inquieto para o rosto dela. "Muito lindo", respondeu Alice. "Onde está a duquesa?" "Psiu, psiu", fez o coelho depressa e em voz baixa. Olhou assustado por cima do ombro enquanto falava, ficou na ponta dos pés, encostou a boca no ouvido dela e sussurrou: "Ela foi condenada à morte."
Por que motivo? Perguntou Alice. Você quer dizer, que pena? Tentou corrigir o coelho. Não, não quero dizer isso, insistiu Alice. Não acho pena nenhuma. Só quero saber qual o motivo. Ela deu um sopapo na orelha da rainha, começou a explicar o coelho. Alice não se conteve e deu um gritinho de quem ia gargalhar. Oh, psiu! Sussurrou o coelho assustado. A rainha vai ouvir, entendeu o que houve? A duquesa chegou muito atrasada e daí então a rainha disse: Tomem seus lugares, gritou a rainha com voz de trovão. Foi um corre-corre geral, em todas as direções, uns tropeçando nos outros, e em poucos minutos, entretanto, todos já haviam assumido seus postos e o jogo começou. Alice se pôs a pensar que nunca tinha visto um campo de toque em boque tão esquisito em toda a sua vida. Ele era todo cheio de pequenos buracos e morrinhos. As bolas eram ouriços vivos e os tacos eram flamingos também, vivos, e os arcos por dentro dos quais as bolas deveriam passar eram formados por soldados que se dobravam apoiando os pés e as mãos no chão. A primeira grande dificuldade de Alice foi manejar o seu flamingo. Ela conseguia segurá-lo muito bem, todo encolhidinho debaixo do seu braço. Mas quando tentava esticar o pescoço dele bem firme e se preparava para dar uma atacada no ouriço com a cabeça dele, o coitado se virava e olhava para ela com tal ar de espanto que ela não conseguia se controlar e estourava de rir. E quando finalmente ela conseguia manter a cabeça do flamingo na posição certa e se preparava para começar de novo, então contestava com irritação que o ouriço tinha desenrolado e ia se afastando de fininho. Além disso tudo, havia sempre um buraco ou um montinho na direção em que ela queria mandar a bola. E os soldados, que tinham de ficar dobrados, estavam sempre se levantando e se movimentando para outros lugares do campo. Alice chegou assim à conclusão de que se tratava de um jogo realmente muito difícil. Os jogadores jogavam todos ao mesmo tempo, sem esperar pela vez, discutindo sem parar e brigando para disputar os ouriços. Em pouco tempo a rainha já estava tomada de uma violenta fúria e batia o pé gritando: Cortem a cabeça dele! Ou cortem a cabeça dela, quase sem parar. Alice começou a se sentir aflita. É verdade que ela ainda não tinha se enfrentado de fato com a rainha, mas sabia que isso iria acontecer a qualquer instante. E então pensou: o que será de mim? Eles estão sempre terrivelmente dispostos a cortar a cabeça das pessoas por aqui. O que me espanta é que ainda tenha sobrado alguém vivo. Ela começou a procurar alguma maneira de escapar dali, imaginando um modo de sair sem ser vista, quando percebeu uma estranha aparição no ar. Ficou muito espantada a princípio, mas depois de observar por alguns minutos, notou que se tratava de um sorriso e falou consigo mesma: Oh, é o gato inglês. Agora vou ter alguém com quem conversar. Como vai indo? Perguntou o gato assim que apareceu boca suficiente para que ele falasse. Alice esperou até que os olhos aparecessem e então cumprimentou-o com a cabeça. Não adianta falar nada ainda, pensou ela, até que as orelhas dele apareçam ou pelo menos uma delas. No minuto seguinte, a cabeça inteira apareceu, então Alice pôs o flamingo no chão e começou a comentar o jogo, sentindo-se muito feliz por ter alguém que a escutasse. O gato parece ter pensado que já havia uma parte suficiente de si mesma e deixou invisível o restante do seu corpo. Acho que ninguém por aqui joga limpo, começou a reclamar Alice. E todo mundo discute tão horrivelmente que ninguém consegue ouvir sequer a própria voz. Além do mais, parece não haver nenhum tipo de regras. Ou seja, ninguém respeita nada. E você não pode nem imaginar a tremenda confusão que fazem todas essas criaturas vivas. O arco pelo qual devia passar a minha bola, por exemplo, está andando lá do outro lado do campo. E eu tinha de acertar o ouriço da rainha bem agora, mas quando ele percebeu que eu estava me aproximando, fugiu correndo. E a rainha? O que acha dela? Perguntou o gato em voz baixa. Não acho, respondeu Alice. Ela é tremendamente... Nesse exato instante percebeu que a rainha estava bem atrás dela, ouvindo tudo. Mas a Alice então mudou o sentido do que ia falar. Habilidosa para ganhar, que mal vale a pena continuar até o fim do jogo. A rainha sorriu e continuou seu caminho.
Com quem é que você está falando? Perguntou o rei, aproximando-se de Alice e olhando para a cabeça do gato com uma enorme curiosidade. É um amigo meu, o gato inglês, disse Alice. Permita que eu lhe apresente. Não gosto muito do jeito dele, disse o rei, mas ele pode beijar a minha mão, se quiser. Eu prefiro não fazer isso, observou o gato. Não seja impertinente, respondeu o rei, e não me olhe desse jeito. E correu para trás de Alice enquanto falava. Um gato pode olhar de frente para um rei, disse Alice. Eu li isso no livro, mas agora não consigo me lembrar onde foi. Pois bem, ele deve ser removido daqui, disse o rei muito decidido, e chamou a rainha que ia passando por ali nesse instante. Minha querida, eu gostaria que você se encarregasse de tirar esse gato daqui. A rainha, como sempre, só tinha uma maneira de se livrar das dificuldades, fossem elas grandes ou pequenas. Cortem a cabeça dele, ordenou ela sem querer olhar para aquele lado. Eu vou buscar o carrasco pessoalmente, disse o rei muito agitado e saiu às pressas. Alice achou que já era hora de voltar e ver como estava indo o jogo, quando ouviu a voz da rainha lá de longe gritando cheia de raiva. Ela já tinha ouvido a rainha condenar 3 jogadores à morte por terem perdido sua vez, e não gostou nada do jeito que as coisas iam, pois o jogo estava numa tal confusão que ela nunca sabia se era a vez dela ou não. Por isso resolveu sair à procura do seu ouriço. O ouriço estava envolvido numa briga com outro ouriço, o que lhe pareceu uma excelente oportunidade para acertar um golpeando o outro. A única dificuldade era que seu flamingo havia atravessado para o outro lado do jardim, onde Alice o viu tentando inutilmente voar para o alto de uma árvore. Quando ela conseguiu pegar o flamingo e trazê-lo de volta, a briga tinha acabado e os 2 ouriços já haviam sumido de vista. Bem, afinal de contas não faz mal, pensou Alice, porque todos os arcos também foram embora desse lado do campo. Assim sendo, ela segurou o flamingo bem encolhidinho debaixo do braço, cuidando para que ele não escapasse de novo, e voltou para conversar mais um pouco com seu amigo. Quando retornou por onde estava o gato inglês, ela se surpreendeu ao ver uma enorme multidão reunida ao redor dele. Ocorria ali uma agitada discussão entre o carrasco, o rei e a rainha que falavam ao mesmo tempo, enquanto os demais permaneciam quietos, parecendo estar muito incomodados. Assim que Alice apareceu, foi chamada pelos 3 para resolver a questão. Eles lhe repetiram suas opiniões, mas como falavam todos de uma só vez, ela não conseguiu entender o que diziam. A opinião do carrasco era de que não se podia cortar uma cabeça a menos que houvesse um corpo do qual ela pudesse ser cortada. E como ele nunca teve que fazer uma coisa dessa antes, não seria essa altura da vida que iria começar. A opinião do rei era de que tudo que tivesse uma cabeça poderia ser decapitado e, portanto, não cabia ficar falando absurdos. A rainha, por sua vez, insistia em dizer que se alguma coisa não fosse feita naquela mesma hora, ela mandaria executar todo mundo que estava ali. Fosse essa a última afirmação que deixou o pessoal todo preocupado e agitado. Alice não imaginou nada melhor para dizer do que: o gato pertence à duquesa e seria melhor que vocês a consultassem antes de tomar qualquer decisão. Ela está na prisão, disse a rainha ao carrasco, traga-a aqui. O carrasco partiu como uma flecha, a cabeça do gato começou a sumir quando o carrasco se foi, e quando ele voltou com a duquesa, já tinha desaparecido completamente. O rei e o carrasco puseram-se a procurá-la feito loucos, para cima e para baixo, enquanto o resto do grupo retornava ao jogo. Pasta 9. A história da falsa tartaruga. Você nem imagina quanto estou feliz por vê-la novamente, minha coisinha deliciosa, disse a duquesa enquanto cruzava o seu braço carinhosamente com o de Alice e saíam caminhando juntas. Alice estava contente por encontrá-la tão bem disposta e pensou que talvez tivesse sido apenas a pimenta que a tornara tão brava quando elas se encontraram na cozinha. Quando eu for duquesa, falou Alice para si mesma, embora sem muita esperança, não vou querer ter pimenta nenhuma na cozinha. As sopas vão muito bem sem pimenta e vai ver que é sempre a pimenta que deixa as pessoas com um temperamento esquentado. Muito feliz por ter encontrado uma nova espécie de lei da natureza, ela prosseguiu com suas divagações.
O vinagre que as tornam azedas, o café que deixa as pessoas amargas e o açúcar, coisas assim, que fazem com que as crianças sejam mais suaves. Até que seria muito bom se todas as pessoas soubessem disso. Daí elas não seriam tão mesquinhas na hora de oferecer doces, sabe? A essa altura, ela havia esquecido quase a duquesa e até estremeceu quando ouviu a voz dela bem de pertinho no seu ouvido. Você deve estar pensando em alguma coisa, minha querida, e por causa disso você se esqueceu de conversar. Não sei qual é a moral disso tudo agora, mas já já eu vou me lembrar. Talvez não haja nenhuma, arriscou-se dizer Alice. Mas que tolice, minha jovem, disse a duquesa. Tudo tem uma moral, desde que você tenha vontade de procurar. Ela se aproximava cada vez mais de Alice sempre que falava. Alice não estava gostando daquela agarração, primeiro porque a duquesa era muito feia. Segundo porque a altura dela fazia com que seu queixo se apertasse contra o ombro de Alice, toda vez que ela falava. E era um queixo pontudo e muito incômodo, mas como ela não queria ser indelicada e aguentando o mais que podia. O jogo vai indo bem melhor agora, comentou ela para não deixar a conversa morrer. É mesmo? Respondeu a duquesa. E o moral disso é, é o amor. É o amor que faz o mundo girar. Alguém me disse, murmurou Alice, que isso só acontece quando cada um cuida da sua própria vida. Excelente! Isso significa exatamente a mesma coisa, disse a duquesa enterrando seu queixo pontudo no ombro de Alice. É a moral disso. Cuide do sentido e os sons das palavras cuidarão de si mesmos. Puxa! Como ela adora achar uma moral em tudo que se fala, pensou Alice. Acho que você deve estar se perguntando por que eu não passo o braço em volta da sua cintura, observou a duquesa depois de uma pausa. O motivo é que eu não confio muito no temperamento desse seu flamingo. Será que eu devo arriscar? Pode ser que ele bique, alertou Alice sem nenhuma vontade de que a duquesa a abraçasse. É bem verdade, disse a duquesa. Porque você sabe, tanto os flamingos quanto a mostarda bicam as pessoas. A moral disso pássaros da mesma cor voam todos para onde um for. Só que a mostarda não é um pássaro, observou Alice. Certo, outra vez, disse a duquesa. Que maneira clara você tem de perceber as coisas? É um mineral, eu acho, completou Alice. É claro que é, confirmou a duquesa, que parecia pronta a concordar com tudo que Alice dissesse. Há um grande veio de mostarda numa mina aqui perto. E a moral disso cada vez que um veio, outro sempre se foi. Ah, já sei, explicou Alice, que não havia prestado atenção a esse último comentário. Trata-se de um vegetal. Não parece muito, mas é. Concordo inteiramente com você, disse a duquesa, e a moral disso seja o que você pareceria ser. Ou se você preferir isso dito de uma maneira mais simples, nunca se imagine como sendo outra coisa do que aquilo que poderia parecer aos outros, que aquilo que você foi, ou poderia ter sido, não fosse outra coisa do que o que você poderia ter sido, parecia a ele ser outra coisa. Acho que eu poderia entender isso melhor, disse Alice de maneira muito educada, se estivesse tudo escrito, mas desse jeito não consigo entender o que você quer dizer. Ora, isso não é nada comparado com o que eu poderia dizer se quisesse, respondeu a duquesa muito satisfeita. Por favor, eu lhe peço que não se preocupe em procurar falar coisas tão compridas assim, disse Alice. Oh, minha querida, não me preocupo absolutamente, respondeu a duquesa. Veja, eu lhe dou de presente tudo o que eu disse até agora. O tipo do presente bem barato, pensou Alice. Ainda bem que ninguém dá presentes de aniversários como esse, mas ela não se arriscou a falar isso em voz alta. Pensando de novo? Perguntou a duquesa, enterrando outra vez seu queixinho pontudo no ombro de Alice. Eu tenho o direito de pensar, respondeu Alice secamente, pois estava começando a ficar aborrecida. Exatamente o mesmo direito, disse a duquesa, que tem os porcos de voar. E a... Mas nesse momento, para a grande surpresa de Alice, a voz da duquesa sumiu, bem no meio da sua palavra favorita, moral. O braço que estava enlaçado com o de Alice começou a tremer. Ela olhou para cima e lá estava a rainha bem na frente delas, com os braços cruzados numa cara de fúria,
e um olhar tão ameaçador que parecia numa tempestade. Que belo dia, não, majestade? Começou a duquesa com uma voz baixa e fraca. Ouça bem, porque eu vou lhe dar um bom conselho, berrou a rainha batendo com o pé no chão. Ou você, ou a sua cabeça devem sumir daqui, e isso, num piscar de olhos, a escolha é sua. A duquesa fez sua escolha e fugiu dali no mesmo instante. Vamos continuar o jogo, disse a rainha para Alice, que estava assustada demais para responder e por isso acompanhou de volta ao campo de toque em boque. Os outros convidados aproveitaram a ausência da rainha para descansar na sombra. Porém, no momento em que a viram, todos correram de volta para o jogo, pois a rainha já os avisara de que qualquer pequeno atraso lhe custaria a vida. Durante todo o jogo, a rainha não parou nem por um momento de discutir com os outros jogadores e de gritar: cortem a cabeça dele! Ou cortem a cabeça dela! Todos aqueles que ela condenava eram levados pelos soldados que, para isso, tinham de abandonar a sua posição de arcos no jogo. Desse modo, após meia hora, não havia mais nem arcos nem jogadores, exceto o rei, a rainha e Alice. Todos os demais tinham sido levados e estavam condenados à morte. A rainha condenou então a partida, já quase completamente sem fôlego, e perguntou para Alice: Você viu a falsa tartaruga? Não, respondeu ela. Eu nem mesmo sei o que vem a ser uma falsa tartaruga. Ora essa! É aquilo de que é feita a falsa sopa de tartaruga, disse a rainha. Nunca ouvi falar de uma coisa dessas, comentou Alice. Então venha comigo, disse a rainha, e ela vai lhe contar a sua história. Assim que saíram os três juntos, Alice ouviu o rei dizer em voz baixa para todo o grupo que havia participado do jogo: Vocês estão todos perdoados. Pois veja só, eis aí uma coisa ótima, falou Alice consigo mesma, visto que ela estava muito penalizada com um número enorme de execuções que a rainha tinha ordenado. Logo eles chegaram junto de um grifo, que dormia profundamente sob o sol. Já de pé, sua coisa preguiçosa, gritou a rainha. Leve essa senhorita para ver a falsa tartaruga e ouvir a sua história. Eu preciso voltar e cuidar de algumas execuções que ordenei. E assim ela se foi deixando Alice sozinha com o grifo. Alice não gostou nada do aspecto daquela criatura, mas afinal de contas pensou, o risco de ficar com ela deveria ser pelo menos igual ao de acompanhar aquela rainha feroz. Por isso ela ficou. O grifo se sentou, esfregou os olhos e ficou olhando a rainha se afastar até que ela sumisse de vista. Deu então um risinho meio disfarçado e disse em parte para Alice e em parte para si mesmo: Que engraçado. O que é engraçado? Perguntou Alice. Ela. Ora essa, respondeu o grifo. É tudo fantasia dela, na verdade. Eles nunca executam ninguém, sabe? Vamos, venha comigo. Todo mundo por aqui vive dizendo venha comigo, pensou Alice enquanto seguia devagar o grifo. Eu nunca antes recebi tantas ordens em toda a minha vida. Nunca. Não tiveram de andar muito tempo. Logo viram a falsa tartaruga perto ali. Ela estava sentada sozinha e triste na beirada de uma pedra quando se aproximaram. Alice pôde ouvi-la suspirando profundamente, como se seu coração fosse estourar, e sentiu uma tristeza enorme por ela. Por que ela é assim tão triste? Perguntou ao grifo. O grifo respondeu usando quase que as mesmas palavras da resposta anterior. É tudo fantasia dela, na verdade. Ela não sente tristeza nenhuma, sabe? Vamos, venha comigo. Os dois se aproximaram então da falsa tartaruga, que os olhou com os olhos cheios de lágrimas, mas não disse nada. Essa senhorita aqui, disse o grifo. Ela quer conhecer a sua história. É o que ela quer. Eu vou contar tudo para ela, respondeu a falsa tartaruga com uma voz profunda e cavernosa. Sentem-se os dois, eu não digo uma única palavra até que eu tenha terminado. Eles então se sentaram e ficaram calados, esperando um bom tempo. Alice pensou, eu não vejo como ela pode vir a terminar se ela não começa nunca, mas continuou esperando com paciência. Houve um tempo, disse por fim a falsa tartaruga com um suspiro profundo, que eu era uma tartaruga de verdade. Essas palavras
foram começadas depois de um longo silêncio apenas quebrado de vez em quando por uma exclamação de "urk" por parte do grifo e pelo soluçar pesado e constante da falsa tartaruga. Alice já estava disposta a se levantar e dizer muito obrigada, minha senhora, pela sua história tão interessante, mas ela não conseguia deixar de pensar que deveria haver mais alguma coisa ainda para ser contada, e era só por isso que permanecia sentada e quieta. Quando nós éramos pequenos, continuou por fim a falsa tartaruga, mais calma, embora ainda soluçando vez por outra, nós costumávamos ir à escola no mar. A professora era uma velha tartaruga. Nós costumávamos chamá-la de Tetrarruga. Mas por que vocês a chamavam de Tetrarruga? Perguntou Alice. É um nome tão esquisito que eu nunca vi. Nós a chamávamos de Tetrarruga porque, sendo uma tartaruga velha, tinha 4 rugas no pescoço, é lógico, respondeu a falsa tartaruga bastante irritada. Realmente você é muito burra, hein? Você deveria estar envergonhado de perguntar uma coisa tão simples, perguntou o grifo. Os dois então ficaram sentados em silêncio olhando para a coitada da Alice, que estava prestes a se enterrar no chão de tanta vergonha. Afinal, o grifo falou com a falsa tartaruga. Vamos em frente, minha cara amiga. Não vamos ficar nisso o dia inteiro. A falsa tartaruga continuou então sua narrativa. Sim, sim. Nós íamos para a escola no mar, embora você possa não acreditar. Eu nunca disse isso, interrompeu Alice. Disse sim, respondeu a falsa tartaruga. E cale a boca, acrescentou o grifo antes que Alice pudesse falar alguma coisa. A falsa tartaruga continuou. Nós tivemos a melhor educação possível. Na verdade, íamos para a escola todo dia. Eu também vou à escola todo dia, disse Alice, portanto, você não precisa ficar tão orgulhosa por causa disso. Com direito a cursos especiais? Perguntou a falsa tartaruga um pouco ansiosa. Sim, respondeu Alice. Aprendemos francês e música. E lavagem também? Perguntou a falsa tartaruga. Mas é claro que não, respondeu Alice indignada. Ah, eu sabia. Então a sua escola não é uma escola realmente muito boa, disse a falsa tartaruga respirando aliviada. Já na nossa, no final do programa, eles punham francês, música e lavagem. Cursos especiais. Mas vivendo no fundo do mar, observou Alice, acho que vocês não iam precisar muito desses cursos. Eu não tinha como pagar esses cursos, disse a falsa tartaruga com um suspiro, por isso só tive as matérias regulares. E quais eram? Quis saber Alice. Língua pétrea e taburrada. Para começar, é claro, respondeu a falsa tartaruga. E depois, os diferentes ramos da aritmética, ambição, distração, enfeiação e gozação. Eu nunca ouvi falar de enfeiação, arriscou-se a dizer Alice. O que é isso? O grifo ergueu as patas dianteiras em sinal de surpresa e exclamou. Como é? Você nunca ouviu falar em enfeiação? Suponho que você deva saber o que é embelezar, não? Sim, respondeu Alice um pouco confusa. Quer dizer fazer uma coisa ficar mais bonita. Pois então, continuou o grifo. Se você não sabe o que é enfeiar, isso significa que você é realmente uma bestalhona. Alice se sentiu desencorajada para perguntar mais o que fosse sobre esse assunto, por isso virou-se para a falsa tartaruga e quis retomar o fio da história. O que mais vocês tinham de aprender? Bem, havia as aulas de história, respondeu a falsa tartaruga, contando as matérias na pontinha da sua pata. Sim, havia história antiga e moderna. Havia também a marografia. E depois havia desdenho. A professora de desdenho era uma velha enguia que costumava vir apenas uma vez por semana. Ela nos ensinou desdenho, esticamento linear e desmaio em espirais. Como é que era isso? Perguntou Alice. Bem, não vou poder lhe demonstrar isso eu mesma, disse a falsa tartaruga, porque eu sou meia dura de corpo, e o grifo aí nunca assistiu a essas aulas. Nunca tive tempo, acrescentou o grifo. No entanto, eu frequentei um curso do professor de línguas clássicas. Ele era um velho caranguejo, isso ele era. Eu nunca assisti às aulas dele, disse a falsa tartaruga com um suspiro. Pelo que dizem, ele ensinava gríngua e latir.
Isso mesmo, confirmou o Grifo, suspirando por sua vez. E ambas as criaturas cobriram seus rostos com as patas. E durante quantas horas por dia vocês assistiam às aulas? Perguntou Alice, querendo mudar de assunto depressa. 10 horas no primeiro dia, respondeu a falsa tartaruga, e 9 no segundo, e assim por diante. Que sistema curioso! Exclamou Alice. É, por isso que se costumava chamar o conjunto das matérias ensinadas na escola de currículo, observou o Grifo. Pela simples razão de que a cada dia a gente tem de correr mais para acompanhar o curso. Essa era uma ideia completamente nova para Alice, e ela ficou refletindo um pouco sobre isso antes de fazer sua próxima pergunta. Desse jeito, então, o 11º dia devia ser um feriado. É claro que era, respondeu o Grifo. E o que é que vocês faziam no 12º? Continuou Alice, muito interessada. Já chega de falar sobre as aulas, interrompeu o Grifo com um tom muito decidido. Agora conte ela alguma coisa sobre as brincadeiras. Pasta 10. A quadrilha da lagosta. A falsa tartaruga deu um suspiro profundo e enxugou os olhos com uma das patas. Olhou então para Alice e tentou falar, mas por alguns minutos os soluços a deixaram sem voz. É como se ela tivesse um osso atravessado na garganta, comentou o Grifo. Dizendo isso, começou a sacudir e a bater nas costas da coitada até que, por fim, a falsa tartaruga recuperou a voz e, com lágrimas escorrendo pelo rosto, começou a falar. Você pode não ter vivido no fundo do mar por muito tempo. Eu nunca vivi lá, respondeu Alice. E por isso talvez nunca tenha sido apresentada a uma lagosta. Alice ia começar a dizer. Certa vez provei uma, mas se conteve depressa e disse apenas, não, nunca. Então você não pode imaginar que coisa maravilhosa é uma quadrilha da lagosta. Realmente não faço ideia, disse Alice. Que tipo de dança é essa? Bem, começou a explicar o Grifo. Primeiro se forma uma fila na beira da praia. 2 filas, gritou a falsa tartaruga. Focas, tartarugas, salmões e assim por diante. Mas só depois que se tiver limpado o local de todas as águas vivas que estiverem estorvando. Coisa que geralmente leva algum tempo, interrompeu o Grifo. Então se avançam 2 passos. Cada um tendo uma lagosta como par, gritou o Grifo. Naturalmente, disse a falsa tartaruga. Avançam 2 vezes unindo todos os pares. Trocam de lagostas e voltam para a posição inicial, continuou o Grifo. E então, veja bem, continuou a falsa tartaruga. Jogam-se as lagostas, gritou o Grifo, dando um salto no ar. Tão longe na direção do mar quanto se conseguir. Daí, sai todo mundo nadando atrás delas, gritou o Grifo de novo. Dando cambalhotas em pleno mar, disse aos berros a falsa tartaruga, saltitando de animação feito louca. Daí, se troca de lagostas novamente, rugiu o Grifo com toda a força de seus pulmões. E volte-se para a terra outra vez. Está terminado então o primeiro movimento da dança, concluiu a falsa tartaruga, baixando a voz de repente. As 2 criaturas que ali estiveram gritando e pulando como doidas, tornaram a se sentar tristes e caladas e ficaram olhando para Alice. Deve ser uma dança muito bonita, disse Alice meio tímida. Você gostaria de ver um pouquinho dela? Perguntou a falsa tartaruga. É claro, eu gostaria demais, respondeu Alice. Então vamos lá. Vamos tentar o primeiro movimento, disse a falsa tartaruga ao Grifo. A gente pode tentar dançar mesmo sem as lagostas, sabe? Mas quem é que vai cantar? Ah, canta você, disse o Grifo, eu esqueci a letra. Assim, eles começaram a dar voltas e mais voltas em torno de Alice, com toda a cerimônia, pisando de vez em quando no seu pé quando passava muito perto dela e balançando as patas dianteiras para marcar o ritmo. Enquanto isso, a falsa tartaruga cantava uma canção muito lenta e triste. Dá para apressar, disse a sardinha ao caramujo, que atrás de mim vem um boto ou encaro ou fujo. As tartarugas e as lagostas estão dando uma festa. Vamos dançar, gastar a energia que nos resta. Vem ou não vem, cair nessa onda também. Vem ou não vem dançar e brincar com alguém? Ai, você não pode imaginar que delícia! Cada rodopio e pirueta é uma carícia. Não, disse o caramujo. É noite e pego um lençol. Me enrolo quieto e quente no meu caracol. Vem ou não vem, agitar a carcaça, meu bem. Vem ou não vem, lavar todas as mágoas, amém.
Se a noite é ainda melhor, disse Sardinha, sob as estrelas e a lua madrinha, saia da concha e mostra toda a tua garra, salta da toca e caia da boca da farra. Vem ou não vem, bailar a noite como ninguém. Vem ou não vem agitar aqui, lá e além. Muito obrigada. É uma dança bastante interessante de se ver, disse Alice, feliz por aquilo haver finalmente terminado. Eu gostei muito também dessa música curiosa sobre o peixe. Me fez lembrar da pescada branca. Ah, as pescadas brancas, exclamou a falsa tartaruga. Elas... Bem, naturalmente, você já deve ter visto alguma delas, não? É claro, disse Alice. Eu sempre as vejo no Deteve-se de repente. Não tenho a menor ideia de onde fica o disse a falsa tartaruga. Mas se você as vê sempre por lá, é claro que deve saber muito bem como elas são. Acho que sim, respondeu Alice, pensativa. Elas têm o rabo na boca e são todas cobertas de farinha de rosca. Você está enganada quanto à farinha de rosca, observou a falsa tartaruga. A farinha de rosca iria se dissolver na água do mar. Mas, de fato, elas têm o rabo na boca. E o motivo disso é... Nesse momento, a falsa tartaruga bocejou e fechou os olhos. Diga ela a razão disso e tudo o mais, pediu o grifo. A razão é a seguinte, disse o grifo. Elas queriam participar da dança com as lagostas. Por isso elas foram jogadas bem longe no mar. Por isso elas passaram um tempo caindo. E por isso elas se agarraram com a boca no rabo. Por isso elas não conseguiram voltá-lo mais. E isso é tudo. Muito obrigada, disse Alice. É uma história muito interessante. Eu nunca soube tantas coisas sobre pescadas brancas antes. Posso lhe contar muito mais se quiser, ofereceu-se o grifo. Você sabe por que elas são chamadas de pescadas brancas? Nunca pensei nisso, respondeu Alice. Qual é o motivo? Elas servem para as botas e os sapatos, respondeu o grifo com ar de importância. Alice ficou completamente confusa. Servem para as botas e os sapatos? Repetiu para si mesma cismada. É claro. O que é que você usa nos seus sapatos? Perguntou o grifo. Quer dizer para que eles fiquem lustrosos. Alice baixou os olhos para eles e refletiu um pouco antes de dar a resposta. Eu uso graxa preta de polir sapatos. Acho. Pois no fundo do mar, concluiu o grifo num tom bem sério, as botas e os sapatos são polidos como pescada branca. Agora você já sabe. E do que eles são feitos? Perguntou Alice, cheia de curiosidade. De 3 peixes, curvina, solha e cordões. De enguia, respondeu o grifo, meio impaciente. Qualquer peixinho sabe disso. Eu não entendo por que a pescada branca tinha tanta pressa, se em vez de se afastar do boto, disse Alice, que ainda pensava na canção. Elas sempre o evitam de todas as formas, respondeu a falsa tartaruga. Na realidade, nenhum peixe que se considere sabido admitiria andar junto com um boto. É mesmo? Perguntou Alice muito surpresa. E por que não? Ora, está muito claro, respondeu a falsa tartaruga. Se um peixe viesse me dizer que ia passar com um boto, eu diria que ele é um peixe embotado. Alice ficou toda desconcertada com a resposta e o grifo aproveitou para mudar de assunto. Vamos lá, conte você algumas de suas aventuras agora. Eu poderia lhe contar as minhas aventuras, começando por esta manhã, disse Alice um pouco encabulada. Não adiantaria nada começar por ontem, porque então eu era uma pessoa diferente. Explique isso direitinho, pediu a falsa tartaruga. Não. As aventuras primeiro, apressou-se em dizer o grifo muito impaciente. Explicações sempre tomam um tempão danado. Assim Alice começou a lhes contar sobre aventuras desde o momento em que ela viu o coelho branco pela primeira vez. No início, ficou um pouco nervosa, pois as 2 criaturas chegaram bem pertinho dela, uma de cada lado, e arregalaram os olhos e a boca de tal modo que ela ficou meio assustada. Mas tomou coragem e foi em frente. Os 2 ouvintes permaneceram perfeitamente calados até ela chegar à parte em que tentara recitar Estás velho, seu Zé, para a lagarta.
Mas as palavras saíram todas diferentes. Nesse ponto, a falsa tartaruga deu um longo suspiro e disse: "Isso é muito curioso." "É a coisa mais curiosa que eu já ouvi", falou o grifo. "Saiu tudo diferente", repetiu a falsa tartaruga pensativa. "Eu gostaria que ela tentasse recitar alguma coisa agora." "Diga ela para recitar", pediu ao grifo, pois achava que ele tinha algum tipo de autoridade sobre Alice. "Fique de pé e recite. Eis a opinião do preguiçoso", ordenou o grifo. "Puxa vida! Como essas criaturas ficam mandando na gente e exigindo exercícios de recitação", pensou Alice. "Eu podia muito bem estar na escola desse jeito. Não haveria nenhuma diferença." No entanto, ela se levantou e começou a recitar. Sua cabeça, porém, estava tão cheia da quadrilha de lagosta que ela mal percebeu o que ia dizendo, e os versos foram saindo realmente muito esquisitos. Eis a opinião da lagosta aqui declarada. "Ai, vocês me assaram demais, fiquei tostada." O pato exibe a sobrancelha, ela o nariz. Ajeita o cinto e os botões e sai tão feliz. Na areia seca, saltita a qual cotovia, e o tubarão com desprezo ela calunia. Mas quando ele volta com a maré montante, sua voz soa tímida e tremulante. "Está muito diferente do que eu costumava recitar quando era criança", reclamou o grifo. "Bem, eu nunca tinha ouvido antes", disse a falsa tartaruga, "mas isso me soou como um absurdo incrível." Alice não respondeu nada, sentou-se de novo com a cabeça apoiada nas mãos, tentando imaginar se as coisas algum dia voltariam ao normal outra vez. "Eu gostaria que ela se explicasse melhor", pediu a falsa tartaruga. "Ela não consegue explicar essas coisas", disse o grifo com pouca paciência, e voltando-se para Alice. "Continue agora recitando a próxima estrofe." Alice estava tão terrivelmente confusa com a coisa toda que não atendeu imediatamente à ordem do grifo. Ele repetiu, agora já perdendo a paciência. Vamos, o próximo verso." Ele começa assim: "Passei pelo seu jardim." Alice não se atreveu a desobedecer e, embora estivesse certa de que tudo sairia errado, começou a recitar com voz trêmula. "Passei pelo jardim e vi com o rabo do olho a coruja e a pantera com a torta e o molho. A pantera comia a massa e o recheio. A coruja restou o prato vazio e feio. Como consolo ganhou também a colher, já a pantera o garfo e a faca pôde escolher. Feliz da vida como essa sorte oportuna, a fera rugiu e jantou a ave noturna." "Qual é o sentido de ficar repetindo esse negócio todo?" interrompeu a falsa tartaruga. "Se você não explicar o que vai recitando, é a coisa mais confusa que eu já ouvi em toda a minha vida." "É isso mesmo. Acho que é melhor você ir embora", disse o grifo, o que deixou Alice muito feliz com a possibilidade de sair dali. "Será que nós deveríamos dançar um outro movimento da quadrilha da lagosta?" continuou o grifo. "Ou você preferiria que a falsa tartaruga lhe cantasse uma canção?" "Oh, uma canção, por favor, se a falsa tartaruga fizesse essa gentileza", respondeu Alice tão animada que o grifo comentou meio ofendido. Gosto não se discute, cante-lhe então a sopa da tartaruga, minha cara amiga." A falsa tartaruga suspirou profundamente e começou a cantar, sendo de vez em quando interrompida pelos soluços. "Sopa apetitosa, tão rica, tão fina, servida quente, numa bela terrina, quem não saudaria uma tal iguaria? Sopa opa, opa opa, ai, 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 apetitosa. Sopa opa, opa opa, ai, 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 apetitosa. Sopa apetitosa, minha sopa noturna, ai, 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 apetitosa, não, turva. Sopa deliciosa, quem liga para o pato, para o peru, frango ou qualquer outro prato. Quem não daria seus últimos centavos, sem ovos, sem aves e um vaso de cravos, pelo prato da sopa, ai, 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 apetitosa. Sopa não turva, sopra, sopra. Sopa quente, sopa fina, soberba obra. O estribilho de novo, gritou o grifo. Mas quando a falsa tartaruga ia começar a repeti-lo, um grito foi ouvido à distância. Vai começar o julgamento. Vamos lá, exclamou o grifo, pegando Alice pela mão, saiu correndo sem esperar pelo fim da canção. Que julgamento é esse? Perguntou Alice quase sem fôlego enquanto corria.
Mas o grifo apenas respondeu, vamos, vamos, e continuou correndo o mais que podia enquanto se ouvia cada vez mais baixinho, trazidos pela brisa que o seguia, os versos tristes. Sopa apetitosa, minha sopa noturna, ai, 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 apetitosa, não, 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 turva. Pasta 11. Quem roubou as tortas? O rei e a rainha de copas estavam sentados em seu trono quando eles chegaram. À volta deles havia uma multidão reunida. Toda espécie de passarinhos e pequenos animais, assim como o baralho inteiro. O valete estava de pé diante deles, acorrentado, como um soldado de cada lado. Próximo ao rei estava o coelho branco com uma trombeta numa das mãos e o rolo de pergaminho na outra. Bem no meio da corte havia uma mesa com uma travessa cheia de tortas. Elas tinham uma aparência tão boa que Alice ficou morrendo de vontade só de olhar para elas. Bem que esse julgamento podia acabar logo, pensou ela, para que começasse a distribuir o lanche. Mas era muito pouco provável que as coisas viessem a ocorrer assim, por isso, ela ficou observando tudo o que havia em torno para se distrair e matar o tempo. Alice nunca tinha estado numa corte de justiça antes, mas já tinha lido alguma coisa a respeito nos livros e estava satisfeita de poder constatar que ela sabia o nome de quase tudo que havia ali. Aquele é o juiz, pensou. Sei disso por causa da sua peruca enorme. O juiz, por sinal, era o rei, e como ele usava a coroa por cima da peruca, não estava nem um pouco à vontade, e sua aparência também não estava lá essas coisas. E ali é a banca do júri, pensou Alice. E aquelas 12 criaturas, ela tinha de falar criaturas, como vem porque alguns eram animais e os outros eram pássaros, eu suponho que sejam os jurados. Repetiu essa última palavra umas 2 ou 3 vezes, muito orgulhosa, pois acreditava, e até certo ponto estava certa, que poucas meninas de sua idade compreendiam o significado daquilo tudo. No entanto, os membros do júri já seriam igualmente apropriada. Os 12 jurados estavam ocupadíssimos, todos escrevendo em pequenas lousas. O que eles estão fazendo? Perguntou Alice ao grifo. Eles não devem ter nada para escrever, já que o julgamento ainda não começou. Estão escrevendo os nomes deles, respondeu o grifo. Eles podem sentir tanto medo que talvez esqueçam o próprio nome até o final do julgamento. Que gente mais idiota! Exclamou Alice em voz alta, cheia de indignação, mas parou de imediato, pois o coelho branco gritou. Silêncio no tribunal! O rei colocou os óculos e passou os olhos cuidadosamente pela sala toda para ver quem estava conversando. Alice pôde perceber também, como se estivesse olhando por cima de seus ombros, que todos os jurados estavam escrevendo. Que gente mais idiota! Em suas lousas. Viu até um que não sabia escrever idiota e estava perguntando ao seu vizinho. Minha nossa! Mas que bagunça essas lousas vão ficar até o fim do julgamento! Um dos jurados usava um giz que rangia na lousa. É claro que Alice não podia aguentar aquilo de jeito nenhum. Deu uma volta na sala, chegou bem atrás dele e logo que achou uma oportunidade para surrupiar o giz. Fez isso tão depressa que o coitadinho tratava-se de Guio Lagarto, nem pôde perceber o que se passava. Depois de procurar por todo o lado, viu-se obrigado a escrever com o dedo daí por diante. O que não adiantava nada, porque o dedo não deixava traço nenhum na lousa. Arauto, leia a acusação, ordenou o rei. Ao ouvir isso, o coelho branco tocou 3 vezes a trombeta, desenrolou o pergaminho e leu o seguinte. A rainha de copas fez umas tortas num belo dia de verão. O valete de copas roubou tais tortas e fugiu como um ladrão. Deem o seu veredito, ordenou o rei aos jurados. Ainda não, interrompeu o coelho. Tem ainda um montão de coisas antes disso. Chame a primeira testemunha, mandou o rei. O coelho branco tocou 3 vezes a trombeta e chamou. Primeira testemunha. A primeira testemunha era o chapeleiro. Ele entrou com uma xícara de chá numa das mãos e um pedaço de pão com manteiga na outra. Peço desculpas, majestade, começou ele, por ter trazido essas coisas, mas eu ainda não tinha terminado o meu chá quando fui chamado. Pois devia ter terminado, disse o rei. Quando foi que você começou?
O chapeleiro olhou para a lebre aloprada, que o havia acompanhado até à corte, de braços dados com a marmota. Acho que era 14 de março. 15, disse a lebre aloprada. 16, corrigiu a marmota. Escrevam isso, ordenou o rei aos membros do júri. Eles anotaram rapidamente as 3 datas, depois as somaram e converteram o resultado final em centavos. Tire o seu chapéu, mandou o rei. Esse chapéu não é meu, respondeu o chapeleiro. Roubado! Exclamou o rei, voltando-se para os jurados que imediatamente escreveram um comunicado a esse respeito. Eu tenho os chapéus para vender, explicou ele. Nenhum deles me pertence. Sou um chapeleiro. Nesse momento, a rainha pôs os óculos e começou a olhar fixamente para o chapeleiro, que empalideceu e passou a se remexer inquieto. Faça o seu depoimento, ordenou o rei. E não fique nervoso ou mando executá-lo agora mesmo. Isso tudo parecia não encorajar muito a testemunha, que ficou trocando de um pé para o outro, sem parar, e olhando assustado para a rainha. Na confusão, ele acabou mordendo um grande pedaço da xícara, em vez do pão com manteiga. Nesse exato momento, Alice teve uma sensação muito curiosa, que a deixou bastante confusa até conseguir perceber do que se tratava. Ela estava começando a crescer de novo. Num primeiro momento pensou em levantar-se e sair do tribunal, mas depois decidiu permanecer ali mesmo enquanto houvesse espaço suficiente para ela na sala. Ei, por favor, não me esprema desse jeito, reclamou a marmota, que estava sentada ao lado dela. Não estou conseguindo nem respirar. Não posso fazer nada, explicou Alice com calma. Estou crescendo. Você não tem o direito de crescer aqui, protestou a marmota. Não diga bobagens, respondeu Alice, irritada. Você também cresce. É claro, mas eu cresço bem devagarinho, disse a marmota, e não desse jeito ridículo. Levantou-se em seguida muito brava e atravessou para o outro lado do tribunal. Durante todo esse tempo, a rainha não despregou os olhos do chapeleiro nem por um minuto. E quando a marmota atravessou a sala, ela ordenou a um dos funcionários da corte. Traga-me a lista dos cantores do último concerto. Ao ouvir isso, o coitado do chapeleiro começou a tremer de um tal jeito que até perdeu os sapatos. Faça seu depoimento, repetiu o rei com cara de zangado, ou então eu mando executá-lo, esteja você nervoso ou não. Eu sou um pobre coitado, começou a se lamentar o chapeleiro com a voz trêmula. Eu mal havia iniciado meu chá faz uma semana mais ou menos, e a fatia de pão estava ficando cada vez mais fina, e os chacoalhões da chaleira charmosa... Da chaleira o quê? Perguntou o rei. Tudo começou com o chá, respondeu o chapeleiro. Eu ouvi muito bem que todas as palavras começaram com chá, exclamou o rei furioso. Será que você acha que eu sou surdo? Vamos, continue. Eu sou um pobre coitado, continuou o chapeleiro, e houve muitos outros chacoalhões depois disso. Só que a lebre aloprada disse que... Eu não disse coisa alguma, interrompeu a lebre aloprada mais que depressa. Disse sim, insistiu o chapeleiro. Eu nego, respondeu a lebre aloprada. Ela nega, disse o rei, portanto, deixe isso de lado. Bem, de qualquer modo, começou a dizer a marmota. O chapeleiro olhou assustado para todos os lados, ansioso para ver se ela iria negar também, mas a marmota não negou nada, pois estava entregue a um sono profundo. Depois daquilo tudo, continuou o chapeleiro, eu me servi de um pouco mais de pão com manteiga. Mas o que foi que a marmota disse? Perguntou um dos jurados. Eu não consigo lembrar, respondeu o chapeleiro. Você tem de lembrar, observou o rei, ou então vou condená-lo à morte. O infeliz do chapeleiro largou a xícara e o pão com manteiga e se pôs num dos joelhos implorando. Eu sou apenas um pobre coitado, majestade. As suas desculpas é que são muito pobres, disse o rei. Nesse ponto, um dos porquinhos da Índia aplaudiu e foi imediatamente sufocado pelos funcionários da corte. Como essa palavra é muito forte, eu vou explicar melhor como as coisas se deram. Eles tinham um grande saco de pano que se fechava com cordões de amarrar e ali enfiaram o porquinho pela cabeça, sentando-o em cima depois. Ora, veja só! Foi muito bom eu ter visto isso, pensou Alice. Sempre li nos jornais que depois dos julgamentos,
houve tentativas de aplausos, as quais foram imediatamente sufocadas pelos funcionários da corte, e nunca até hoje eu havia entendido o que eles queriam dizer com isso. Se isso é tudo o que você sabe, então pode descer, disse o rei ao chapeleiro, que ainda estava ajoelhado. Não dá para descer mais do que isso, respondeu ele. Eu já estou no nível do chão. Pois então sente-se, ordenou o rei. Nisso outro porquinho da Índia aplaudiu e foi sufocado também. Ainda bem. Com isso acabam os porquinhos da Índia, pensou Alice. Quem sabe agora as coisas andem melhor. Eu gostaria de poder terminar o meu chá, pediu o chapeleiro olhando com ansiedade para a rainha, que lia a lista dos cantores. Pode ir embora, disse o rei. O chapeleiro, assim que ouviu as palavras do rei, disparou numa corrida para sair do tribunal, sem querer perder tempo para calçar os sapatos. E cortem a cabeça dele lá fora, acrescentou a rainha, voltando-se para um dos funcionários. Mas o chapeleiro já tinha sumido de vista antes que o funcionário pudesse chegar à porta. Chame a próxima testemunha, ordenou o rei. A testemunha seguinte era a cozinheira da duquesa. Ela vinha trazendo a pimenteira em uma das mãos. Alice adivinhou quem era antes mesmo que ela entrasse no tribunal pelo modo como que as pessoas à porta começaram todas de repente a espirrar. Faça o seu depoimento, mandou o rei. Faço não, respondeu a cozinheira. O rei olhou perturbado para o coelho branco, que lhe disse em voz baixa: Vossa Majestade deve interrogar essa testemunha. Bem, se eu devo, então eu devo, respondeu o rei com um ar triste. Cruzou os braços e encarou a cozinheira, franzindo as sobrancelhas com tanta força que seus olhos quase sumiram. Perguntam então com uma voz ameaçadora: De que são feitas as tortas? De pimenta, principalmente, respondeu a cozinheira. De melado, disse uma voz sonolenta bem atrás dela. Agarrem essa marmota, berrou a rainha. Cortem a cabeça da marmota. Expulsem a marmota do tribunal. Sufoquem a marmota. Prendam. Arranquem os bigodes dela. Por alguns minutos a corte ficou na maior confusão enquanto se expulsava a marmota. Quando por fim tudo se acalmou e as pessoas voltaram aos seus lugares, a cozinheira tinha desaparecido. Não importa, disse o rei com cara de grande alívio. Chame a próxima testemunha. Virando-se para a rainha, ele comentou em voz baixa: Sabe, minha querida, eu preferia que você interrogasse a próxima testemunha. Isso está me dando uma tremenda dor de cabeça. Alice observava o coelho branco enquanto ele percorria a lista com os olhos. Ela estava muito ansiosa para ver quem seria a próxima testemunha, já que até agora eles não conseguiram nenhum depoimento. Pensou. Imagine, portanto, sua surpresa quando o coelho branco leu gritando o mais alto que podia com sua vozinha estridente o nome de Alice. Pasta 12. O depoimento de Alice. Presente! Gritou Alice, esquecendo por completo com a emoção do momento o quanto ela havia crescido nos últimos minutos. Saltou de pé com tamanha rapidez que derrubou a banca dos jurados com a barra de seu vestido, fazendo-os cair por cima das cabeças do público que assistia ao julgamento embaixo. E lá ficaram todos gritando e esperneando, o que a fez lembrar de um aquário de peixinhos dourados que ela havia derrubado acidentalmente na semana anterior. Oh, por favor, me desculpem, ela exclamou toda preocupada. Começou a recolhê-los o mais depressa que podia, pois ainda se recordava do acidente com os peixinhos dourados e tinha uma vaga impressão de que se não os apanhasse a tempo e os colocasse de volta na banca dos jurados, eles morreriam. O julgamento não pode prosseguir, disse o rei com voz séria, enquanto os jurados não estiverem nos seus devidos lugares, todos eles, insistiu olhando duro para Alice. Ela olhou para a banca do júri e viu que, na pressa, tinha posto o lagarto de cabeça para baixo, e o pobre coitado estava agitando o rabo de um jeito aflito, sem conseguir voltar à posição normal. Alice logo o colocou na posição certa. Não que isso vá adiantar muito, pensou. Acho que ele vai ter exatamente a mesma utilidade para o julgamento, quer esteja de cabeça para cima ou para baixo.
Logo que os jurados se recuperaram do choque de terem capotado e assim que conseguiram reaver suas lousas e gizes, puseram-se todos a trabalhar animadamente para escrever a história do acidente, exceto o lagarto, que parecia estar abalado demais para fazer outra coisa senão ficar sentado de boca aberta olhando para o teto da corte. O que você sabe sobre esse caso do roubo das tortas? Perguntou o rei para Alice. Nada, respondeu Alice. Absolutamente nada? Insistiu o rei. Absolutamente nada, confirmou Alice. Isso é muito interessante, disse o rei virando-se para os jurados. Eles estavam justamente começando a anotar isso nas louças quando o Coelho Branco os interrompeu. Desinteressante é o que Vossa Majestade quer dizer, é claro, disse ele num tom de muito respeito, mas ao mesmo tempo franzindo as sobrancelhas e fazendo caretas para o rei. Desinteressante, é claro, foi o que eu quis dizer, corrigiu o rei rapidamente. Depois continuou repetindo para si mesmo em voz baixa. Interessante, desinteressante. Desinteressante, interessante. Como se estivesse tentando avaliar qual palavra soava melhor. Alguns jurados anotavam interessante e outros desinteressante. Alice pôde perceber isso, pois estava perto bastante para poder olhar sobre suas lousas. Isso não faz diferença nenhuma, pensou. Nesse momento o rei, que estivera ocupado por algum tempo escrevendo, ordenou silêncio e leu em voz alta na sua caderneta. Regra 42 do regulamento. Todas as pessoas que estiverem mais de 1 quilômetro de altura devem retirar-se do tribunal. Todo mundo olhou para Alice. Eu não tenho 1 quilômetro de altura, respondeu ela. Tem sim, afirmou o rei. Tem quase 2 quilômetros de altura, acrescentou a rainha. Pois bem, eu não saio daqui de jeito nenhum, desafiou Alice. E além do mais, não existe essa tal regra. Você acaba de inventar isso agora mesmo. É a mais antiga regra do livro, disse o rei. Nesse caso, ela deveria ser a número 1, respondeu Alice. O rei empalideceu e fechou depressa sua caderneta. Deem o veredito, ordenou ao júri com a voz fraca e tremulante. Por favor, majestade. Ainda há outros depoimentos a serem colhidos, declarou o Coelho Branco, saltando depressa. Esse documento acaba de ser encontrado. O que é nele? Perguntou a rainha. Eu ainda não abri, respondeu o Coelho Branco, mas parece ser uma carta, escrita pelo prisioneiro para alguém. Só pode ter sido assim, disse o rei, a não ser que tenha sido escrita por ninguém, o que não parece ser muito habitual, não é? Para quem está endereçada? Perguntou um dos jurados. Ela não tem endereço algum, respondeu o Coelho Branco. Na verdade, não há nada escrito do lado de fora. Abriu a carta enquanto falava e acrescentou. Afinal de contas, não se trata de uma carta. É um conjunto de versos. Estão escritos com a caligrafia do prisioneiro? Perguntou outro jurado. Não, não estão, respondeu o Coelho Branco. E isso é a coisa mais esquisita nesse caso todo. O júri todo olhou espantado. Ele deve ter imitado a letra de outra pessoa, observou o rei. O júri todo se animou de novo. Por favor, majestade, interrompeu Valete, não escrevi esses versos e ninguém pode provar que eu tenha escrito, pois não há nenhum nome assinado no final. Se você não assinou, disse o rei, isso só torna as coisas piores. Você devia ter alguma má intenção, ou então teria assinado seu nome como fazem as pessoas honestas. Houve um aplauso geral. Era a primeira coisa sensata que o rei falava naquele dia. Isso prova que ele é culpado, afirmou a rainha. Isso não prova coisíssima nenhuma, respondeu Alice. Ora, vocês nem sabem ainda o que dizem os versos. Leia-os então, ordenou o rei. O Coelho Branco pôs os óculos. Por onde devo começar, majestade? Perguntou ele. Comece pelo começo, respondeu o rei muito sério. Continue depois até chegar ao fim, então pare. Eis os versos que o Coelho Branco leu. Me disseram que você esteve com ela, mencionando a ele meu nome.
Ela me deu uma porção de canela, mas nem assim matou minha fome. Ele lhes disse, então, o que eu tinha ido. Nós sabemos que isso é verdade. Suponha, pois, que eu lhes tenha mentido. Quem saberia a minha idade? Dei a ela 1, eles lhe deram 2. Você nos deu 3, obrigado. Eles voltaram para você depois, mas eu fui deixado de lado. Se eu ou ela pudéssemos participar de algum modo nesse caso, eles creio haveriam de nos antecipar, qualquer data ou até um prazo. Era, portanto, a minha melhor impressão, antes que ela tivesse o ataque, que algo havia se interposto ou não entre eles, nós e o tic-tac. Não o deixe saber que ela lhe impunha respeito, sempre que eles estavam a sós. Esse era um segredo que ela guardava no peito, sabido por eles e por nós. Essa é a prova mais importante que foi apresentada aqui, exclamou o rei, esfregando as mãos. Agora deixemos que o júri... Se algum deles conseguir explicar o que significam os versos, disse Alice. Ela havia crescido tanto nos últimos minutos que não tinha nem um pouquinho de medo de interromper o rei. Eu lhe darei uma moedinha. Eu tenho certeza de que eles não têm um pingo de sentido. Os jurados todos anotaram nas suas lousas. Ela tem certeza de que eles não têm um pingo de sentido, mas nenhum deles tentou explicar os versos. Se eles não têm sentido, disse o rei, isso nos livra de um problema enorme, pois, como você vê, nós não vamos ter de encontrar nenhum, mas ainda assim eu não estou certo. Continuou ele abrindo o papel sobre o joelho e examinando-o com um olho só. Parece-me que eu vejo algum sentido neles, afinal de contas. Por exemplo, esse verso. Mas nem assim matou minha fome. Você não está com fome, está? Perguntou, voltando-se para o valete. O valete balançou a cabeça com tristeza e disse apenas, por acaso eu pareço alguém que esteja satisfeito? Estava mais que na cara que não, visto ele ser liso e magrinho como toda a carta de baralho. Até aqui tudo bem, disse o rei e continuou a murmurar tentando interpretar os versos. Nós sabemos que isso é verdade. Isso naturalmente se refere ao júri. Dei a ela 1, eles lhe deram 2. Bem, isso deve ser o que ele fez com os pedaços de torta, não é? Mas os versos continuam e logo adiante dizem, eles voltaram para você depois, observou Alice. Isso é claro, e ali estão eles, respondeu o rei apontando orgulhoso para os pedaços de torta que estavam sobre a mesa. Nada pode ser mais claro que isso. E continuou a interpretar os versos, antes que ela tivesse o ataque. Você não costuma ter ataques, não é, minha querida? Perguntou virando-se para a rainha. Nunca! Exclamou a rainha furiosa, atacando um tinteiro no lagarto que estava conversando. O coitadinho do Gui tinha parado de escrever com o dedo na lousa, quando se deu conta de que não adiantava, mas agora ele voltava a escrever, usando para isso a tinta que escorria de sua cara enquanto ela estava molhada. Será que então, que com esse verso, ele não cometeu um ataque em você? Perguntou o rei e a rainha olhando sorridente para toda a corte. Fez-se um silêncio mortal. É só uma brincadeira com as palavras, gritou o rei com cara de bravo, e todos se puseram a rir. Que o júri determine o veredito, ordenou o rei pela 20ª vez naquele dia. Não, não, reclamou a rainha. Primeiro a sentença, depois o veredito. Quanta asneira, disse Alice bem alto. Onde já se viu dar a sentença antes de julgar se o acusado é culpado ou não? Mas cuidado com o que fala, gritou a rainha, ficando toda vermelha de raiva. Vou falar o que quiser, respondeu Alice. Cortem a cabeça dela! Cortem a cabeça dela! Pôs-se a berrar a rainha com toda a força dos seus pulmões. Mas ninguém se mexeu. Quem é que liga para você? Disse Alice, que já tinha voltado a seu tamanho normal nesse momento. Vocês não passam de um pacote de cartas de baralho. Nisso, o pacote todo voou pelos ares e começou a cair por cima dela. Ela deu um gritinho meio de medo e meio de raiva e começou a lutar contra as cartas. Achou-se então deitada no recosto do jardim, com a cabeça apoiada no colo de sua irmã, que afastava carinhosamente algumas folhas secas, levadas pelo vento, que tinha caído sobre o seu rosto. Acorde, Alice, minha querida, disse a irmã. Puxa, mas que sono comprido você teve.
Oh, eu tive um sonho tão curioso, disse Alice, e contou para sua irmã, tanto quanto conseguia lembrar, todas as suas estranhas aventuras que você acabou de ler. Quando ela terminou, sua irmã a beijou e disse, foi de fato um sonho muito curioso, querida. Mas agora corra para casa. Você já está atrasada para o seu chá. Alice se levantou e foi correndo, pensando ao longo do caminho como tinha sido maravilhoso aquele sonho. Mas sua irmã ainda continuou sentada com a cabeça apoiada nas mãos, admirando o pôr do sol e pensando na pequena Alice e nas suas aventuras maravilhosas. Até que ela também começou a sonhar a seu modo, e esse era o sonho. Primeiro ela sonhou com a pequena Alice, uma vez mais as mãozinhas segurando seus joelhos, e os olhos vivos e brilhantes olhavam nos seus. Ela podia ouvir cada um dos tons da voz de Alice, e até ver aquele seu jeito de jogar a cabeça para trás, afastando os cabelos que teimavam sempre em cair sobre seus olhos. E enquanto ela ouvia, ou parecia ouvir, o jardim todo se tornou vivo, cheio das criaturas do sonho de Alice. A folhagem se agitava a seus pés quando o coelho branco passava correndo. O rato, todo assustado, se debatia na lagoa ali perto. Ela ouvia o ruído das xícaras de chá que a lebre aloprada e seus amigos tomavam juntos na sua refeição interminável, e a voz estridente da rainha condenando seus infelizes convidados à morte. Uma vez mais o bebê porco espirrava no colo da duquesa, com os pratos e as travessas se arrebentando ao redor. Uma vez mais ouviu o chiado do grifo e o rangido do giz do lagarto, e os resmungos dos porquinhos da Índia, que foram ensacados porque batiam palmas, enchiam o ar, misturados com o soluçar longínquo da infeliz falsa tartaruga. Ela então se sentou, mantendo os olhos fechados, e acreditou um pouco no país das maravilhas, embora soubesse que bastava abrir os olhos de novo e tudo voltaria à aborrecida realidade. O barulho das folhagens se agitando seria o sopro do vento, e o som da água correndo viria do balançar dos caniços. O tilintar das xícaras se transformaria no sininho das ovelhas, e os gritos da rainha seriam a voz do jovem pastor. E os espirros do bebê, o chiado do grifo e todos os outros ruídos esquisitos se tornariam, ela sabia, o barulho confuso das várias atividades do campo, assim como o mugir do gado à distância tomaria o lugar dos tristes soluços da falsa tartaruga. Por último, ela se pôs a imaginar como muito mais tarde essa sua irmãzinha seria uma mulher adulta, e como ela conservaria através dos seus anos maduros o coração simples e afetuoso da sua infância, e como ela reuniria ao seu redor outras crianças e dessa vez faria os olhos delas brilhar de alegria com tantas histórias fantásticas. Talvez até mesmo com o seu velho sonho do País das Maravilhas, e como ela se emocionaria com as suas tristezas tão puras e encontraria prazer nas suas alegrias tão simples, lembrando-se da sua própria infância e dos dias felizes de verão. Fim. Olá, obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Seu apoio faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.